6, 6, 5. Erro crítico. Rorschach's Journal, October 12th, 1985. Dog carcass in alley this morning. Dire tread on burst stomach. This city's afraid of me. I've seen its true face. The streets are extended gutters, and the gutters are full of blood. And when the drains finally scab over, all the vermin will drown. The accumulated filth of all their sex and murder will foam up around their waists. And all the whores and politicians will look up and shout, "Save us." And I'll whisper, "No." Bom, galera, é isso aí. Estamos aqui reunidos de novo para começar mais um podcast, episódio 6. Falta 660 pra chegar no 666. Tá chegando. Puta, estamos quase lá. Hoje a gente vai falar sobre HQ. Qual que é o nome do quadro, João? O nome do quadro é... Não lembro, alguém lembra? Obras e Obreiros. É isso aí? Obras e Obreiros, é. Estamos quase na igreja, eu acho, né? Então assim, a gente vai falar sobre um HQ. Eu acho que esse HQ tem um impacto muito grande no mundo dos quadrinhos. E hoje a gente vai falar de Watchmen. What happened to the American dream? What happened to the American dream? It came true. Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre os autores, né? Prefere começar com quem, Adilson? Alan Moore ou Dave Gibbons? Vamos começar com o mais fácil, né? Com o Dave Gibbons, que tem menos coisa pra falar. Ele desenhou, né? Basicamente, ele desenhou, as coisas cara, que o outro escreveu. Exatamente. O Gibbons, ele é de 49, ele é britânico, como o Alan Moore. Parece que eles se conheceram com o Gibbons desenhando alguma coisa pro Dr. Who, quando o Alan Moore fez uns quadrinhos do Dr. Who. Ele começou meio que por aí, tá ligado? É, tipo, os caras são em inglês. Dr. Who é tipo uma religião na Inglaterra, então deve ter quadrinho desses. E quando o Gibbons, ele ficou sabendo que ele tava fazendo o Watchmen, ele que procurou o Alan Moore pra desenhar. Mas eles eram brother, assim? Então, eles se conheciam, assim. O Alan Moore, pelo que eu pude entender da vida do cara, ele não é muito brother de ninguém, tá? Pelo que o pessoal fala, ele é bem cuzão. Você conhece ele aí, João? Não, cara. Eu também não conheço, eu só tô assim, pela opinião geral. O Ciro As tá más replicando línguas, né? Fofocas da internet, cara. Praticamente eu só mamo brusqueta no momento desse da minha Ele é um vida. lobo. Mas o Gibbons já tava na DC também? Parece Porque que o Alan sim. Moore tava na DC nessa O época, Alan né? Moore tava escrevendo Monstro do Pântano, né? Monstro Que é na Pântano. Vertigo, né? Sai pela Vertigo. Na minha opinião, a Vertigo é o que lança as melhores coisas da DC, assim. Watchmen. That's the real joke. O tal do Dave Gibbons, ele é só desenhista. Eu não conheci esse cara. Alguns anos depois que eu li Watchmen, eu comprei outra graphic novel que é escrita e desenhada por ele, que eu tenho, que é muito legal, que chama The Originals, que é uma história de mod contra rockers e tal, e é uma história muito legal de gangue, bem urbana, assim, bem Mods quadrofênia, assim, saca? Do Who, assim, e é escrita e desenhada pelo Gibbons, e é muito legal, cara. Se você procurar ele na net, o último trabalho listado dele foi isso. Originals? É de 2004, 2006. We can do so much more. We can save this world. Seria difícil imaginar o sucesso que o Watchmen fez sem ele. O traço dele é um traço que casa muito bem com o Watchmen, porque ele é um traço realista e ele é um traço que traz muita expressão. Eu acho que ele é um cara que ele consegue legal. transmitir muito bem na expressão dos personagens e tal, aquilo que o Moore escreveu. Se fosse um traço cartunesco, por exemplo, eu acho que não teria o impacto que teve.
Eu vi também que ele que fez a diagramação, assim, além de desenhar, ele que bolou quantos painéis iam ter por página. Mas o visual dos personagens é do Alan Moore mesmo, né? Não, é do Gibbons. Não eram pra ser esses personagens, eram pra ser personagens que já existiam, porque a DC na época comprou uma editora de quadrinho, a Charlton, e eles ganharam um monte de personagem com isso, e aí contrataram o Alan Moore pra falar, velho, faz uma história com esses personagens porque a gente quer lançar eles agora como caras da DC. O Gibbons ia desenhar esses caras. O mais famoso é o Besouro Azul. É, o Besouro Azul, isso. E o Questão, que é o Rorschach. E aí o que acontece? Quando o Alan Moore fez a ideia da história e mandou pra DC, a maneira que acaba a história, aí a DC falou, não, tipo, eu não vou poder usar os personagens depois. Então, assim, mantém essa ideia que é fodida, mas cria personagens seus. Tá. E aí o que ele fez? Ele mandou pro Gibbons assim, olha, esse cara vai ser esse cara. Ele fez um pra um, assim. Esse cara vai ser esse cara, esse cara vai ser esse cara. E aí o Gibbons criou o visual dos bichinhos, dos hominhos. I'm disappointed in you, Adrian. I'm very disappointed. Agora a gente pode começar a falar um pouco do cara que é considerado talvez o maior escritor de quadrinhos de todos os tempos, que é o Sr. Moore, né? Alan Moore. Controvérsias, né? Mas... Não, ele não é ruim não, né, cara? Não é. O cara é o cara, mano, na boa. É até mais que ok, assim, eu diria. Razoável. Bom, o Sr. Alan Moore nasceu em 53. Entre as obras dele, só coisa ruim, tipo Watchmen, V de Vingança, Do Inferno, Monstro do Pântano, Piada Mortal, A Liga dos Cavaleiros Extraordinários, Hellblazer, só pra citar alguns, né? Só alguns. Eu não sei se o Alan Moore chegou a escrever alguma coisa pra Marvel, deve ter escrito, cara. Mas assim, o forte dele foi pra DC, né? E depois ele saiu, ele brigou com a DC por conta dos direitos, né, do Watchmen e do V, ele brigou com a DC, e aí ele foi continuar fazendo quadrinho pra outros que não sejam grandes. Na verdade, ele vendeu, né, o V, ele, se eu não me engano, ele escreveu até antes de estar na DC, né? Um esquema que foi lançado lá na Inglaterra como quadrinho... Autoral, assim? Autoral, e depois, quando ele virou o Alan Moore, compraram os direitos daquilo que ele tinha feito antes pra relançar no grande público. Porque o V ele é um bagulho que vem antes de Watchmen. Sim, a história, né? O Alan Moore escreveu antes. É o meu preferido do Alan Moore, é o V. Eu acho o V mais legal que o Watchmen, mas o Watchmen é fodão também. Bom, o Watchmen tem um perfil diferente, né? O Watchmen é um negócio mais coloridão, assim. É aquela visão mais colorida do super-herói, né? O cara de capa e tal. Então, o Watchmen diferente do V, eu acho. Eu acho que de qualquer maneira, assim, independente das características do Watchmen, é um gibi de super-herói. E o V não. A temática que o Moore tentou abordar no Watchmen é uma temática de puxar eles pra realidade. É tentar fazer no mundo que a existência de vigilantes, de super-heróis, afetaria no mundo real. Quem vigia os vigilantes, cara? Quem vigia os vigilantes. E assim, essa frase, apesar de a gente brincar, foi o mote que deu a ideia do Watchmen. É uma ópera, se não me engano, é uma frase de um poema, né? De um poema. E foi isso que deu nele a ideia de escrever o Watchmen. Que é mostrar o que aconteceria com o mundo, na opinião dele, e como seriam os heróis, na opinião dele, se isso realmente existisse no mundo. Watchmen. That's the real joke. Ele teve uma infância muito pobre, né? Ele foi muito, muito pobre, foi afetado pela pobreza, e isso altera muito das opiniões dele. Ele é um cara que tem opiniões políticas muito fortes, costuma dar essas opiniões e costuma ser bastante polêmico em fazer isso, que ele tem uma opinião sobre religião muito particular, que ele é um bruxo. Mano. Ele é tipo o Paulo Coelho inglês, assim. Mais ou menos isso. Só que assim, ele meio que pratica bruxaria de verdade, assim, não brinca. De verdade. De verdade, né? De verdade sei lá, do mesmo jeito que tem. Do mesmo jeito que tem gente. Tipo Harry Potter, assim. Tipo Harry Potter, ele deve ter varinha e tudo. E ele é casado com duas minas, né? Ele é casado com duas minas, né? A primeira mina que ele conheceu. Ele segue a sociedade alternativa? Cara, deve seguir, tá? E assim, ele começou fazendo quadrinhos, ele mesmo desenhando, escrevendo e desenhando os quadrinhos, só que ele descobriu que ele era muito ruim como desenhista, e ele focou em ser escritor. Tanto que hoje ele não é só escritor de quadrinhos, né? Ele escreve livros, tipo Neil Gaiman. Tipo Neil Gaiman. Meio difícil falar que o Alan Moore é o melhor, né? Então, Frank Miller, Neil Gaiman. Mas dizem que o Moore é o cara muito pelo que ele fez no Watchmen. O Watchmen, ele elevou, né,
a história em quadrinhos. Se não foi a HQ mais importante, uma das mais importantes pra entrar nesse esquema de graphic novel, né? É. E levar a galera adulta a ver história em quadrinhos. A Time classifica como um dos 100 melhores romances do século passado. Tá vendo? Não é isso aí. fraco. Não é, isso aí. não é pra muita isso aí. gente, né? Pra quem é crítico, eles consideram que o Watchman, ele saiu do mundo do quadrinho pra entrar no mundo da literatura. Sim. Né? Ele tirou o quadrinho de uma coisa feita pra criança, de uma arte relegada a segundo escalão, pra colocar o bagulho em ascensão. Tanto que o pessoal que comenta, eles dizem que se o Watchman não fosse um quadrinho, tivesse sido feito pra qualquer outro tipo de mídia no mundo, o Moore e o Gibbons iam ser milionários. Se eles tivessem, tipo, tido a ideia disso, escrito um roteiro e tivessem lançado um filme, eles teriam ficado milionários. Mas aí escolheram o quadrinho. Mas aí os caras faziam quadrinhos, né, cara? E numa época que quadrinho hoje em dia pode... Não, acho que nunca foi muito glamourizado, né, cara? E assim... Hoje em dia deve estar na melhor época, assim, né? Pra... Se bobear, sim. Se bobear, hoje deve sim. ser a época que os quadrinhos estão melhores vistos pela sociedade do que nunca. Acredito que o Watchmen tem uma parcela dessa culpa, né? Porque, como o João falou, o Watchmen levou a ideia de história em quadrinho para outro nível. Não acho que é o único. Tem outras obras tão importantes quanto... Sim. Pessoalmente, eu gosto mais do V de Vingança do que do Watchmen, mas o Sandman, que o João falou aí, do Neil Gaiman, é fodástico também, é do mesmo nível. Frank Miller escreveu O Cavaleiro das Trevas, é no mesmo nível. O próprio Alan Moore escreveu A Pedra Mortal, é o mesmo nível. E tem outros quadrinhos, até se você sair um pouco do mainstream, que levam pro mesmo nível, assim. O treco é literatura fodida, assim, cara. Então, mas é que o pessoal fala que pelo fato do Watchman ter sido o primeiro, né? Aquele que veio. Por exemplo, teve o Neil Gaiman veio, mas ele já veio com as portas abertas. É aquele negócio. O do Neil Gaiman é muito bom? Mas talvez se não tivesse existido o Watchman, o nego não tivesse dado o espaço que o Neil Gaiman precisava pra criar. Pode crer. O próprio Preacher, né, cara, também acho que tá Preacher... nesse mesmo nível aí, nessa mesma categoria de quadrinhos fodões, assim. Primeiro, alerta de spoiler, eu acho que a gente nem precisava falar disso, mas quem não leu o Watchman aqui, a gente vai contar a história, falar de um monte de coisa aqui. Então, assim, leia antes ou não. E assista o filme antes ou não também. Vai de vocês. João, resume rapidinho aí pra gente o que é o Watchman, assim, num papum. O Watchmen, ele trouxe várias questões mais humanizadas para esse contexto de história em quadrinhos. Então tinha os super-heróis com seus problemas pessoais, seus defeitos, suas questões filosóficas e tudo mais, né? O quadrinho começa, uma boa parte dele, não sei se chega até a metade, mas é o Rorschach investigando a morte de um cara. Edward Blake. Edward Blake. Que ele descobre que é a identidade, o comediante, a identidade do Edward. E ele começa a trocar ideia com os amigos dele, dos antigos heróis, parceiros e tal. Muitos já tinham se aposentado e tudo mais. Porque ele acha que existe uma conspiração aí de antigos criminosos que foram pegos pelos caras, né? E esses criminosos queriam se vingar aí apagando os caras. Esse é o start da história, né? Não, é isso aí. É uma história que começa na década de 80, né? É, década de 80. 85 começa e o numa primeiro época registro. que, assim, os heróis estão aposentados. Não existe herói no mundo. Não existe. É claro que é uma ficção, mas ele tenta fazer na cabeça dele o que heróis representariam pro globo. E ele tenta, da década que começou, que é a década de 30, que foi quando começou os mascarados até hoje, como na cabeça dele a existência de mascarados alteraria coisas no mundo. Sim. Então ele tenta fazer o mundo mais realista possível. Ele cria um mundo específico pro Watchmen, então assim, inicialmente o Watchmen não faz parte do universo DC, né? Não tá no mesmo lugar onde tá o Superman, Liga da Justiça e tudo mais. Entre a década de 30 e 40 surgiram os primeiros vigilantes. E isso alterou o curso da história. E aí, com base nessa premissa que na década de 30 e 40 surgiram super-heróis ou heróis, o que isso afetaria o curso da história? O background da história do Watchmen parte daí. Sim. E aí teve uma onda de vigilantes que eram adorados pela humanidade. Que são os Minutemens. Isso. E esses caras, eles não tinham poderes, eles eram vigilantes, eles eram pessoas que viam que o mundo estava errado e falaram, como que eu faço para melhorar o mundo? Criaram fantasias
e foram cada um resolver a tua vida aí e ajudar tanto durante a Segunda Guerra e o pós-guerra, né? E esses caras viveram ali e eles eram adorados pela raça humana. Na verdade, eu acho assim, o Moore, ele dá um peso psicológico muito bacana pra essa primeira galera. Eu acho que ele explora psicologicamente essa galera até mais do que a segunda parte, né? Porque a segunda parte, ela vem muito na onda. Tipo, a galera fez sucesso. Claro que os principais, eles são personagens mais complexos, mas assim, é uma galera que veio na onda. Você pega, por exemplo, a segunda Spectral, que é a filha da Sally Júpiter. Meu, do comediante, né? A filha do comediante, ela praticamente só foi herói porque a mãe queria que ela fosse herói. Ela não é uma pessoa que começou... Rolou a primeira galera, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, essa galera se torna mais ou menos obsoleta, porque assim, começa a questionar, tudo bem, a gente gosta dos caras, mas por que eles existem? E aí, meio que cada um vai cuidar da tua vida, cara. Então assim, o primeiro Coruja, que é o líder dos Homens Minutos, ele fala, cara, eu vou me aposentar. A Sally Júpiter, que é a Espectral, a primeira Espectral, ela é engravida e ela tem que deixar de ser heroína. O comediante, que é o mais novo da primeira galera, que é o menininho da primeira galera, ele vai trabalhar pro governo, porque ele é um soldado, tal. O Traça fica louco e aí vai ser internado. O outro cara, que é o Dollar Bill lá, ele morre, porque ele tá lá tentando prender um cara. A Silhouette morre. A Silhouette matam ela porque descobrem que ela é homossexual e aí, pô, década de 40 tal, alguém lá e mata a mina. We can do so much more. We can save this world. Esses caras depois ficam velhos ou acontece um monte de coisa e eles param. Só que eles inspiram uma segunda leva. Aí esse segundo grupo são os Watchmen. Então a gente tem o primeiro grupo, que é os Homens Minutos, e o segundo grupo, que é o Watchmen. E esses caras, diferente da primeira galera, que se davam muito bem, né, que eram muito próximos, essa segunda galera já não é tanto assim. Eles são meio que forçados a virar um grupo, porque eles falam, cara, a gente só vai dar certo se a gente fizer em conjunto. Só que eles são muito diferentes. Na minha cabeça, eles nunca atuaram, tirando o Coruja e o Rocha, que foram realmente uma dupla, eles nunca atuaram realmente em grupo, assim. Tinha um grupo que nem, por exemplo, a Liga da Justiça. Rolou uma tentativa de união pelo Ozymandias, né? Porque ele tinha um plano de como que um grupo de super-herói impactaria no mundo de forma positiva. E ele foi ridicularizado pelo comediante no primeiro encontro. Eu acredito que isso continuou, não é falado no Watchmen, mas eu acredito que eles continuaram mantendo contato, etc. Principalmente porque logo depois vem a greve dos policiais, que é o que motiva a Lei Keane. Então eu acredito que eles continuam trabalhando em equipe. Mas eu não vejo eles unidos por um ideal. A galera do Minuto, eles conseguiram dar certo porque a Sally Júpiter, ela tinha um empresário, porque ela era modelo. E ela viu a oportunidade de combater o crime e como tinha muita gente combatendo o crime, que isso estava virando moda, ela viu nisso uma oportunidade de se lançar pra mídia pra fazer a carreira dela de modelo bombar. E aí, o que rola? Quem gerencia o grupo é um empresário, que posteriormente vai virar o marido dela. É um cara que quer fazer os caras estar na moda. Então, assim, ele cria jogadas de marketing. O que faltou, na minha opinião, pra segunda geração. A segunda geração foi lá e falou, a gente já tá com o caminho pavimentado, a gente só tem que ir lá e fazer o nosso serviço e ir embora. Só que a polícia começou a falar, pra que precisa de polícia? Aí inverte. Então, assim, tudo que a primeira galera tinha, que era ovacionada pelo povo, a segunda galera começa a se questionar. Não, se eles fazem o que eles querem e a lei não se aplica a eles, pra que precisa de polícia? E aí a polícia entra em greve. Durante 3 dias, os Watchmen viram a polícia da cidade. E aí o final dessa história é a Lei Keane, né? Não pode mais ter vigilante. Porém, a segunda equipe tinha um grande diferencial em relação à primeira. Manhattan. Que é o Dr. Manhattan. I'm disappointed in you, Adrian. I'm very disappointed. O primeiro e único super-herói de verdade, super, do mundo de Watchmen. Poderes, né? Inclusive, dentro da história que a gente já falou, qual seria o impacto de caras como esse no mundo real, o Dr. Manhattan é o cara que mais impacta em toda a história. Sim. Totalmente. Porque assim, na época dele, por causa do Dr. Manhattan, carros elétricos era o que pegava, não tinha malas do petróleo. A energia elétrica era gratuita, os motores a combustão acabaram no mundo, né? Na verdade existem, mas para colecionador e tal, e que os carros são elétricos e energia é gratuita.
os dirigíveis, né? É um modelo de viagem mais moderno. A Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos deu um cacete. Completando o que o João falou, o Dr. Manhattan é o cara que desequilibra pra valer a história. Então, assim, como o Dr. Manhattan aparece um super ser e ele tem o controle sobre a matéria e basicamente ele é indestrutível, só que tem a Lei Kinney, que proíbe vigilantismo. Então, os Estados Unidos fica naquela. Pra gente acalmar a população e dizer que os vigilantes não existem mais, a gente vai proibir isso. Porém, se a gente fizer isso, a gente não pode usar o Dr. Manhattan, que é tipo uma puta de uma arma. No mundo do Watchmen, a Rússia desenvolve até mais armas nucleares do que realmente aconteceu na Guerra Fria, e os Estados Unidos não se preocupa com isso, porque eles têm o Dr. Manhattan. Sim. Então eles meio que conseguem dar uma mexida na lei para que, assim, vigilantismo é proibido, mas se você trabalhar pro governo, pode. E aí... A União Soviética, que está em Guerra Fria, entra nas discussões e fala assim, cara, é o seguinte, você quer falar de desarmamento, então tira o Dr. Manhattan da equação. E os Estados Unidos não abrem mão do Dr. Manhattan. Então acaba que, por mais que o Manhattan mude a balança, e é por conta dele que, por exemplo, os Estados Unidos ganham a guerra do Vietnã, porque ele vai pra guerra e os Vietcongues olham pra ele e acham que ele é Deus, e até tem uma parte no quadrinho que eles falam, existiam Vietcongues que viam se render a mim pessoalmente. Os caras achavam um absurdo, é um cara azul gigante que destrói tanque de guerra com o olhar. E aí, força a União Soviética a fazer mais bomba, porque fala, cara, eles têm um monstro lá daquele lado. E aí a tensão, que poderia ser diminuta, se torna cada vez maior. Pior do, né, que foi na vida real. Né? Só que eu acredito que a tensão seja maior. Mas, apesar do clima de holocausto nuclear que existe no Watchmen, eu acredito, pra mim, que um mundo que tem o Dr. Manhattan, ele não iniciaria uma guerra nuclear. A menos que a pessoa que apertou o botão quisesse realmente que tudo acabasse. Porque se ele apertar aquele botão, não importa o quão rápido ele destrui o inimigo. Aquele inimigo vai conseguir andar até ele e destruir ele. Tem até uma parte no quadrinho que os caras falam, né? Mas enquanto a gente vê o Dr. Manhattan, tá ok. Aí o Ozymandias fala, cara, pelos meus cálculos, o Dr. Manhattan conseguiria desativar 99% das ogivas, mas o 1% que sobrou, destruir o mundo. Fodeu. É porque, se não me engano, são 57 mil ogivas nucleares que tem na União Soviética. É bastante. Watchmen. That's the real joke. Então essa turma nova, que são os Watchmen, eles são compostos pelo Dr. Manhattan, que é um físico que sofreu um acidente e virou um super ser. O Ozymandias, que é o homem mais inteligente do mundo. Você até falou do cálculo, eu tenho que lembrar que ele é o gêniozinho. Ele é um ponto bem fora da curva no quadrinho. Não. Eu ia falar que o Ozymandias, na minha opinião, ele é o segundo super ser do mundo do Watchmen. Porque assim, o Watchmen ele tem um extremo, que é o Manhattan. Então, qualquer coisa menos que isso, você acaba falando que é humano. Mas assim, se você pensar no quadrinho, todo mundo nos quadrinhos é muito humano, menos ele. Ele é muito superior fisicamente e intelectualmente. Na época que o Watchmen foi escrito, na década de 80, o próprio Alan Moore escreve nas anotações dele que, assim, ainda se tinha aquela falácia que o ser humano só usava 10% da capacidade cerebral. Sim. E ele escreveu Ozymandias como um cara que usava 100% da capacidade cerebral. Então, assim, nas anotações do Alan Moore, quando ele mandou pro Gibbons, assim, quem é esse cara? Ele fala assim, ó, se esse cara não sofrer acidente, ele tem um controle do corpo e da mente tão fodido que ele viverá até os 150 anos sem problemas. Então, Ozymandias realmente é um super ser. Super ser, né? O Rorschach, que é um vigilante... Que é o mais legal. Um comediante, que na época do Os Homens Minutos, ele tinha 16, 17 anos. Quando os Watchmen estão em operação, ele tem lá seus 40 anos. Ele é o único que vem da outra galera e continua. Que é um militar, né? Ele é um militar, isso. Tem o Coruja, que é um cara que leu o livro do primeiro Coruja, se inspirou e falou assim, eu vou ser o novo Coruja. E ele é tipo o Batman da parada toda. E tem a filha da primeira Espectral, porque como a Espectral engravidou e não pôde continuar esse sonho dela de ser famosa e tal, ela colocou na filha dela todo o peso de continuar a carreira que ela não teve. E aí essa menina, quando a Lei Kinney proíbe os vigilantes, a Lei Kinney, o governo traz essa menina e fala assim, ó, você vai ter um papel nessa história. Você vai ficar perto do Manhattan, porque o Manhattan se apaixonou por ela, e você vai ser o elo humano pra tentar deixar esse cara meio sob controle, porque assim, o Dr. Manhattan ele fica tão poderoso que ele começa a ficar alienado em relação à realidade. E essa mina é a ponte que o governo enxerga de tentar manter ela. What happened to the American dream? What happened to the American dream? It came true. Esses caras se reúnem e viram um grupo.
Sim. Esse grupo faz um monte de missão, algumas com apoio do governo, outras sem apoio do governo. Chega uma hora que vira bagunça, o governo fala, proíbe. Proíbe. O comediante continua trabalhando pro governo, o Manhattan vai também. trabalhar pro governo, A mas como um cientista e não mais como uma arma. E a Espectral vai ficar ali junto com ele pra tentar controlar. O segundo Coruja se aposenta, ele aceita que, beleza, acabou o rolê. O Ozymandias, ele prevê alguns anos antes que isso vai acontecer. Aí ele revela... Então ele revela a identidade dele antes. Se aposenta e vira um bilionário ganhando dinheiro, vendendo bonequinho e o lancheiras. modo de vida dele de super-herói. De como cuidar do seu corpo, como ter uma mente mais saudável, coisas do tipo. E aí, o Rorschach, como o João falou, é o único que pra ele, a Lei Kinney é a mesma coisa que um papel higiênico usado. Sim. Ele fala, beleza, foda-se. Porque assim, o mundo de Watchmen é um mundo cinza. E o Rorschach não enxerga isso, ele enxerga o certo e o errado. E ele é um cara de extrema direita que ele fala, cara, eu tenho que punir, eu tenho que levar justiça onde o establishment não consegue levar. Então, pra ele, a Lei Kinney é só mais uma ferramenta pra tentar foder o mundo. E ele continua cuidando da vida dele ali e vira um fora da lei porque ele é acusado de alguns homicídio. Aí, passam-se alguns anos, essa galera tá aposentada ou trabalhando pro governo, e aí acontece um assassinato inicialmente, um assassinato qualquer. A polícia tá investigando e o Rorschach vai investigar como ele sempre investiga crimes na cidade. Aí E ele descobre que é o comediante. que esse cara que morreu era o comediante, que era o cara que andava com o grupinho deles lá. E que, diga-se de passagem, é um dos únicos caras que o Rorschach respeita. Porque ele falava assim, esse cara sabe o papel dele na história e não fica de patifaria. Ele é um cara que mata, tal, mas é isso que tem que ser feito mesmo. Ele tem uma missão, ele cumpre a missão, então ele respeita o comediante como pessoa. Mesmo o comediante sendo um puta de um cuzão aos olhos de todo mundo. Pro Rorschach, é um cara com uma missão e que cumpre a missão. Então, ele faz parte do branco e não do preto. Então, mas é que assim, o Rorschach, ele tem uma visão de mundo parecida com a do comediante. O comediante, ele é um cara de extrema direita. E o Rorschach não é diferente disso. Ele é aquele cara que enxerga preto e branco, bom e mal. Eu acho que a grande diferença entre os dois aí é que o comediante trabalha pro governo e o Rorschach acha que o governo sucks. Ele faz o trampo dele sem estar amarrado com ninguém. Sim. Inclusive, essa visão do Rorschach de tipo, não é vale tudo. Tipo, existe um código de conduta que não pode ser ferido. E o comediante não tem esse código de conduta. Eu ia falar isso agora que vocês deixaram eles muito nivelados. Uma questão que difere os dois, assim, que é gritante, é até mesmo o senso de justiça, assim. Perante ao criminoso, beleza, eles têm um quadro final, assim, que é similar. Tipo, o cara tem que ser eliminado. Agora, perante a sociedade, o comediante é um grande filho da puta. Não respeita ninguém, não respeita mulheres, não respeita, né? O Rorschach é um cara mais contido nisso. Ele tem um código. Ele não é um cara que violentaria, como o comediante fez, violentaria uma mulher. O Rorschach não é um mau caráter. Não, ele é louco. Mas ele é louco naquela ideia dele do que ele acha certo e errado. Sim. Ele não vai matar alguém. Tanto que ele disse... Eu não matava, eu era muito leve com os criminosos. Aí rolou aquele sequestro, a menininha morreu, o cara deu a menininha pros cachorros comer e falou, a partir daquele momento, o Walter Kovac, né, que é o nome dele, morreu e só existe o Rorschach. Ele mataria o cara. O comediante daria a criança pros cachorros comer. O que o João falou é perfeito. O Rorschach tem um código, o comediante não. O Rorschach, ele respeita o comediante porque ele fala assim, o comediante faz mais bem do que mal. Tanto que chega uma hora que os caras estão falando, mas o comediante estuprou a mina e tal. Ele fala assim, não vai julgar o cara por os deslizes que o homem pode cometer. Então ele até passa um pano, porque ele acha que no final da história o comediante faz mais bem do que mal. Ele tem uma ideia sobre aquele cara que ele acha, né, melhor camuflar as merdas do comediante do que puni-lo. Mas ele não tomaria atitudes do comediante. Nem a pau ele faria as coisas que o comediante faz. Never compromise. Not even in the face of Armageddon. E aí, acontece esse assassinato, o Rorschach se envolve na coisa porque ele é um detetive, né? Ele é um vigilante detetive. E ele cria uma teoria que assim, estão matando mascarados. E aí ele vai atrás de todo mundo pra avisar. Ele vai atrás do Manhattan e fala, velho, vão querer te matar. O primeiro cara que ele fala é o Coruja, depois ele fala com Ozymandias e depois ele procura o Manhattan com a Espectral.
No final, assim, o Rorschach cria uma teoria que não é verdade. Não estão tentando matar mascarados. O comediante morreu porque tinha uma razão pra ele morrer. Na sequência, o Dr. Manhattan vai dar uma entrevista na TV. E enquanto ele tá dando uma entrevista, tipo num talk show, um repórter começa a fazer perguntas pra ele e começa a falar assim: você sabia que não sei quem morreu de câncer? Ah, essa pessoa era meu amigo lá da época que a gente trabalhava junto. E a sua não sei quem morreu também de câncer. É todo mundo que se envolve com ele por Ah, muito e a tempo. sua ex-mulher tá com câncer. Aí o cara pira, porque ele começa a achar que assim, porra, eu dou câncer nas pessoas. E por mais que ele tenha esse desapego com a humanidade, porque esse desapego vai ficando cada vez mais evidente, Algumas pessoas ele gosta. algumas pessoas ele tem um laço. E ele fala, cara, É um laço do passado, é Isso. algo até meio que... isso. Tanto que a ex-mulher dele mostra que ele tem um respeito fudido por essa mina. E aí ele fala, velho, quer saber? Foda-se, eu vou embora dessa porra aqui. E ele se refugia em Marte e não quer saber mais da humanidade. Aí, socialmente, o caldo entorna. Porque o Manhattan, que era a última barreira para a Guerra Fria, não Some. existe mais. E a teoria do Rorschach, pra ele, se confirma. Que fala, olha, mataram o comediante E sumiram deram um com o jeito Manhattan. de sumir com o Manhattan. Tipo, tem alguém atrás dos Watchmen. Aí tem um atentado ao Ozymandias. O Ozymandias tá lá na empresa dele, entra um cara e tenta matar ele. Enquanto tava só o comediante morto, o resto dos Watchmen, nenhum deles acreditava no Rorschach, nem o Coruja. É isso aí. Quando ele consegue tirar o Manhattan dali, o Coruja, que já tá com a Espectral nesse momento, eles já estão tendo um teco-teco, eles falam, opa, peraí. Aquilo que o Rorschach falou começou a fazer sentido. É isso aí. E aí a teoria do Rorschach ganha vida, o Coruja volta ativa junto com a Espectral, o Rorschach vai preso, porque armam pra ele ir preso, e aí o Coruja fala assim, olha, mataram o comediante, o Dr. Manhattan se exilou, o Rorschach foi preso, tentaram matar o Ozymandias, porra, estão querendo matar os Watchmen? Tá claro que assim, existe um plano pra matar os Watchmen. Aí ele convence a Espectral de, vamos lá na cadeia, soltar o Rorschach, porque esse cara tinha razão. Por mais que ele achava que ele era louco, ele tinha razão. Now you find out what the score is. 1-0. Come and get me. Agora só um paralelo, mano, o segundo Coruja é um merda, né, velho? O cara tem que ser praticamente estuprado, né? E assim, mesmo quase estuprado, ele só dá certo quando ele põe aquela roupa dele e ele consegue... Ah, vamos falar que assim, num termo mais psicológico, ele se aceitou. Pra mim, o Coruja é o meu personagem favorito, mais do que o Rorschach. Porque pra mim, ele é o único que age como um humano. Ele tem dúvidas, tipo, ele fala, cara, será que isso é certo, será que isso é errado? Tem hora que ele acha que não, tem hora que ele dá uma de covarde, tem hora que ele tem medo, tem hora que ele tem raiva. Ele é pra mim, ele é o único ali que funciona, que tem um espino no lugar. Ele é o mais tanga frouxa, né? Vamos dizer assim. É o mais humano. tanga frouxa. Ele é o mais humano. Ele é o mais humano, tanguinha mas foi o que o João falou, mano. O cara é tanga frouxa, velho. Mas é tem que porque, deixar mesmo. vamos imaginar, cara, a gente só tem extremo, né? Então assim, o Dr. Manhattan, godlike. O Ozymandias, o cara mais esperto do mundo. O Rorschach, psicopata. O comediante, Psicopata 2. A Espectral é uma Zé Ninguém. Tipo, que nem queria tá ali porque foi obrigada e acabou se apaixonando pelo cara fodão. O Coruja é o único cara que tem o pé no chão, que fala, peraí, velho. Beleza, a gente tem um papel aqui, mas caralho, isso aqui pode estar fugindo do controle. Peraí, será que tá na hora da gente voltar? Será que não é? Volta. Mas no fundo ele tem aquele senso heróico, porque assim, quando o bagulho pega, ele bota a armadura, chama a mina e fala, velho, vamos lá, porque a gente tem esse papel Não, no mundo. e outra, né? O Coruja, nos últimos tempos, antes dessa volta, né? Foi o único cara que realmente virou um cara ali de vida humana, né? Isso, ele Porque assim, foi o Rorschach único que- continuou na lida. É isso aí. O comediante, o Manhattan e a Espectral estavam trabalhando pro governo. O Ozymandias virou celebridade. virou celebridade. Ele é o único cara que falou assim, que deve ter pegar o jornal de manhã pra ler, né? Na Sei. década de 80, Pagar meados dos anos conta. 80, pagar a conta e tal. Então, O resto mas, precisa continuar na lida, né? mas E isso... eu acho que assim, o Coruja pra mim é o elo com o leitor. Porque isso é um recurso narrativo importante. Você tem que conectar os caras, né? E eu acho que o Coruja conecta o mundo real de quem tá lendo o quadrinho pra dentro daquele mundo doido, porque por mais que eles tentem fazer pé no chão, essa ideia do Alan Moore é um mundo fodido. É um mundo que a Guerra Fria tá pra estourar, o mundo vai estourar, tem um monte de gangue, o Nixon tá no 3º mandato, os Estados Unidos ganhou a Guerra do Vietnã. Tipo,
por mais que seja calcado na realidade, é um mundo bem fantasioso. Sim. Bem fantasioso. É. E o Coruja é o elo com o mundo real, porque ele é um cara normal. É o elo do eu, como você, leitor, estaria lá dentro. Isso, como que você estaria nesse rolê? Quem era você nesse rolê? Você ia ser o Coruja. Sou o Coruja. Você ia Apesar ser o de você Coruja. gostar do personagem Blá, XYZ, você seria mais No um Coruja máximo, no o mundo. Coruja. No máximo, o Coruja. Nesse planetinha aí. E outra, né? Se a gente analisar, o Coruja é o único que não tem nenhum tipo de perturbação psicológica realmente aparente. Ele só tem uma. Tipo, ele brocha se ele não tiver com o traje de Coruja. Watchmen. That's the real joke. Acontece toda essa porcaria, o mundo tá acabando, a guerra tá iminente, todo mundo começa assim, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E aí, reúne-se o que sobrou dos Watchmen, né? Então assim, Coruja, Rorschach e Espectral voltam a fazer um grupo de super-herói pra tentar descobrir quem tá tentando matar os vigilantes. Sim. Aí o Manhattan volta E leva leva a Espectral pra Marte, pra eles terem uma DR lá em Marte. Porque ia ser foda fazer a DR na frente do novo namorado, né, velho? E aí o Coruja e o Rorschach continuam investigando e eles chegam a uma conclusão e eles conseguem amarrar um monte de pista que o cara que tentou matar o Ozymandias foi contratado por uma empresa de transporte e eles descobrem que essa empresa de transporte é uma subsidiária das empresas do Ozymandias. Sim. E aí eles falam, caralho, o Ozymandias contratou alguém pra tentar matar ele? Porra é essa? Vamos tentar descobrir o que tá acontecendo. Aí eles falam, onde tá esse filho da puta? Tá na Antártida, porque ele tem um refúgio na Antártida, porque ele pode estar na Antártida. E ele vai lá na Antártida. E aí, quando eles chegam lá, eles descobrem o plano. Né? Por quê? Porque ao longo... A gente tá resumindo fudido, porque o Watchmen tem um monte de lacuna aí importantíssima na história, né? Sim. Tem o lance de, ao longo do gibi, da história, você vai descobrindo que tem um monte de artista, físico, roteirista de cinema que tá sumindo. E eles vão contando isso no gibi, como se nada Tivesse importasse. E no final você descobre que isso tem tudo a ver com a história e com o plano. Né? Tem o lance da União Soviética começar a invadir o Paquistão e depois começar a empurrar as fronteiras e forçar... Que começou depois do sumiço do Dr. Isso, do Manhattan. É. Aí, No Watchmen. Isso. E na história real, isso é... Na vida real, isso acontece um lá- pouco depois. Um pouco antes. Antes, desculpa, antes. É. O Na vida- Nixon, que é o presidente dos Estados Unidos, ele vai pra um bunker e ele vai, assim, pronto pra disparar mísseis. Eles começam a fazer contas do tipo assim, se a União Soviética disparar essa porra, qual é o impacto? A gente vai perder a costa leste, mas a gente mantém a agricultura, o cinturão da agricultura, o México vai se fuder. E o forte dos resíduos vai ser no México. Então mete o pau. Então, assim, vai acontecendo um monte de coisa social e que os heróis estão ali em paralelo investigando o que tá acontecendo com os Watchmen. Quem não sabe o final... Tem que ler pela segunda vez, porque assim, esses paralelos vão passando. É porque assim, a maneira que o Alan Moore escreveu, você a todo momento acha que o que está acontecendo de mais importante é a teoria do Rorschach. E por isso que até assim, ficou fácil de resumir, porque a gente deu meio que a visão do Rorschach. Isso aí, tipo, tá tendo um assassinato, um louco aí. Até por isso que o que você falou, que tem que ler pela segunda vez, porque chega lá no final e você fala... Puta, velho, tudo aquilo Esse que eu achei... cara é um gênio, velho, eu vou ler tudo de Tudo novo. essa aquilo que porra. eu achei que era marmelada, que era só pano de fundo... E É na a história. verdade, é a E história. aquilo que é a história real do que tá acontecendo. Mas no final eles chegam na Antártida e enquanto eles estão indo pra lá, você descobre que todos esses caras que sumiram ao longo da história, eles estão juntos num barco comemorando o final de um filme, porque na cabeça deles eles estavam trabalhando num filme. E aí eles comemoram, acabamos, tal, vão pegar o barco pra ficar milionário e o barco explode. Eles saem navegando, o barco explode. E aí corta pra Antártida. O Ozymandias mata o resto dos caras que estavam ali na Antártida, que eram outros criados dele, e ele conta que assim, o lógico, ele é o cara mais inteligente do mundo. Então assim, ele sacou anos atrás que a Terceira Guerra Mundial era inevitável entre os Estados Unidos e a Rússia. Independente de existir ou não o Dr. Manhattan. Uma hora ia dar merda. o bicho ia pegar. E ele bola um plano, desde lá atrás, quando ele teve essa ideia, quando ele viu isso, de como evitar a Terceira Guerra Mundial e tentar salvar o planeta. O Alan Moore fala que a sacada pra ele foi o Ozymandias pensar o seguinte: eu sou o homem mais inteligente do planeta, mas e se não existe mais planeta, eu sou o quê? Com base nisso, ele fala, cara, eu preciso salvar o planeta, porque senão eu não existo. O Ozymandias, ele é o que tem o super ego Megalomania. descontrol, né? Ele é mitomaníaco, megalomaníaco, ele é temerário, tudo que, assim, eu sou fodão, ele tem... Só que no final, no core dele, ele é bonzinho.
Mas tem uma coisa muito legal no gibi, cara. Quando o Rorschach e o Coruja descobrem a ligação do Ozymandias com a Pirâmide, que é a empresa que contratou o cara que tentou matar ele e tal, aí eles falam assim, cara, é impossível, velho. O Ozymandias não pode ser um bandido, cara. O cara é até vegetariano. Aí o Rorschach fala assim, não, e aí? Hitler era vegetariano também. Então, assim, é um paralelo pra mostrar que, assim, cara, pessoas loucas vão sempre achar uma maneira de justificar aquilo que eles tomam como verdade, né? E os Ozymandias não é diferente disso. É difícil julgar pessoas com ideias diferentes da massa, né? Porque ele sempre é taxado de louco. Não precisa querer dominar o mundo pra você ser taxado de louco. Vou dar um exemplo estúpido, mas que pra ele é normal. Tipo, um cara que vive na rua urinar na calçada e pra todo mundo aquilo é meio estranho. Pra ele aquilo possa ser normal depois de um tempo. Isso, então, e assim, julgar porque você não sabe a lógica que tá na cabeça daquele cara. Você não sabe a lógica na cabeça daquele cara. É que assim, o cara tá fora da bolha, da massa ali que acha, né? We can do so much more. We can save this world. Eu vou entrar com outro pensamento que é o seguinte. Quando rola o final, que rola as destruições, qual que é a empresa que tá reconstruindo? É a empresa dos Ozymandias. Então, foi de graça? Não. Ele tá reconstruindo de graça? Não, mas a grande questão é... fala isso. Durante a história, quando vão questionar assim, pô, cara, você ficou milionário vendendo o bonequinho do Rorschach. Você acha que é normal isso? Aí ele fala assim, cara, os vigilantes ficaram proibidos. Ninguém tem domínio sobre essa informação. Por que eu não posso ficar milionário sobre isso? Tipo, ele tem um código de ética flexível, mas a diferença é que, assim, não tô dizendo que foi de graça. Tanto que no gibi, ele deixa claro que, assim, ele tem uma fixação. Ele fala que a única pessoa que ele conseguiu se relacionar ao longo da vida inteira é com o Alexandre o Grande. Que ele fala, esse cara era fora, porque com a minha idade ele já tinha conquistado praticamente todo mundo conhecido. E aí ele enxerga esse lance que vai ter a Terceira Guerra Mundial e fala, cara, eu tenho que salvar o mundo. O meu grande ato vai ser manter a raça humana viva. Mas eu acho que o Ozymandias, apesar de querer salvar o mundo e tal, não sei o quê, a parte megalomaníaca dele quer muito mais salvar o mundo porque ele quer ser o foda, quer continuar sendo foda, do que querer salvar o mundo porque eu sou bonzinho pra cacete. Mas eu concordo. Tanto que quando ele consegue, a primeira frase dele é eu consegui. Então, tipo, é uma realização pessoal dele. É totalmente pessoal. É totalmente pessoal. É, como o João falou, é o ego do cara, é do tamanho do universo. Mesmo ele sendo o cara mais inteligente do mundo. E no final, a sacada é que o Ozymandias entendeu que o mundo ia acabar. Invariavelmente. Então ele fala assim, como que eu faço pro mundo não acabar? Sendo o cara mais inteligente do mundo, ele chega o que pra ele é a única conclusão. Eu preciso unir o Ocidente e o Oriente. Eu tenho que unir os Estados Unidos e a União Soviética. E como eu faço isso? Como eu faço isso? Criando uma ameaça que seja maior do que um pro outro. Uma ameaça que seja tão grande que independe se você tá de um lado ou do outro, você vai falar assim, cara, isso é maior, vamos deixar nossas diferenças do lado. Alien, né, velho? Não importa o quanto eu te odeio, tem um alien vindo destruir o nosso planeta. Então, puto, o alien primeiro a gente mata o alien, depois a gente se mata. E aí o que ele faz, cara? Ele reúne um monte de geneticista, de roteirista de filme, de artista plástico, e ele fala assim, como que eu vou criar uma criatura que seja tão amedrontadora que vai fazer o mundo se unir? E ele cria, em laboratório, um alienígena gigante, um monstro fudido. Um polvo estranho. E ele consegue criar a tecnologia de teleporte. Só que a tecnologia de teleporte dele mata as coisas que se teleportam. Aí ele fala, foda-se, eu só preciso fazer isso uma vez. E ele faz o quê? Ele teleporta esse monstro pro centro de Nova York. O efeito colateral do teleporte desse monstro mata o monstro, mata 3 milhões de pessoas em Nova York, mas faz todo mundo acreditar que tá rolando uma invasão alienígena. Tá rolando uma invasão alienígena. E imediatamente Estados Unidos e União Soviética se unem e falam, cara, fim da Guerra Fria. E agora a gente tem que se unir para se preparar para essa suposta invasão alienígena. I'm disappointed in you, Adrian. I'm very disappointed. E quando a galera entende esse plano, todo mundo meio que fala, beleza, velho, tipo... É foda, mas vai lá. Mas eu acho que se você é o cara mais inteligente do mundo, você tá dizendo que é só essa maneira de resolver o problema, ficamos assim. Vamos aceitar. Então, na verdade, tem uma cena do Manhattan que o Manhattan olha pra ele e fala, meu, você é o homem mais inteligente do mundo, pra mim é a mesma coisa de falar que você é o cupim mais inteligente do mundo. É isso aí. Né? E porque a sua inteligência é muito menor que a minha. E nesse momento, eu acho que o Manhattan blefa. Porque o Manhattan não é mais inteligente que os humanos. Eu também acho que não. O Manhattan tem toda essa questão, assim, ele tem o domínio cósmico, mais raciocínio, lógica,
inteligência, ele não é mais Eu acho que o inteligente. Manhattan sabe mais verdades sobre o universo do que os Ozymandias. Com certeza. Porque ele tem um conhecimento da matéria, do Porque ele espaço e do sente. tempo. Isso. É como se fosse um surfista prateado baixo nível. É isso aí. Porque o surfista prateado é melhor. Vocês não vão falar. Ele tem uma prancha. Ah, Ele tem uma prancha. Ele é uma prancha. Ele é prata, que é mais legal que azul. Eu concordo com você, João, porque assim, se ele fosse tão inteligente quanto o Ozymandias, ele teria sacado, Ele teria sacado. que esse era o plano. Sim. Porque assim, quando a gente descobre esse plano, que o Ozymandias foi o cara que matou o comediante por um único motivo. O comediante estava sobrevoando a ilha Sim. onde os caras estavam fazendo o monstro. Ele viu, achou estranho, fez uma Investigou. missão solo e lá descobriu que o Ozymandias estava fazendo um monstro, que o Ozymandias ia matar pessoas Sim. para expulsar o Manhattan do planeta, e entre essas pessoas ele ia matar o Moloch, ele ia matar a Júpiter. Ele fala da ex-mulher do... Isso, desculpa, a ex-mulher do Manhattan, o Moloch. E o Moloch. Aí ele fala assim, cara, eu fiz merda no mundo, eu matei criança no Vietnã e o cacete, mas cara, o que esse cara tá fazendo vai além da minha maldade. Ele fala, eu achei que eu sabia como o mundo funcionava, eu achei que eu tinha entendido a piada. Mas agora, essa piada pra mim não tem graça. E aí, então, como ele descobre o plano, o Ozymandias tem que matar ele. Aí o Ozymandias força o Moloch, que é um vilão, ter câncer. Ele faz a ex-mulher do Manhattan ter câncer. O amigo que era, O amigo que era do amigo Manhattan de faculdade ter câncer. Ter câncer. E manipula a mídia pra forçar o Manhattan a acreditar Sim. que ele deu câncer nas pessoas. Então assim, se ele fosse tão inteligente quanto o Ozymandias, ele não ia cair nessa. Não, E ele cai nessa. Uma coisa que o Ozymandias tem, que falta pro Manhattan, é manha, é traquejo. E até o entendimento da raça humana, né? Porque o Manhattan não tem mais. O Manhattan Ele começa a perder. Isso, ele se perde. E aí o que acontece? A gente descobre que o Ozymandias fez tudo isso aí. O comediante ele matou porque o comediante não podia contar isso pra ninguém. E o Manhattan ele exilou porque o Manhattan tinha que sair da equação. Porque senão o Manhattan ia destruir o alienígena. Qual o problema? Não tem problema mais. Sim. O comediante, ele sabia que ele ia se fuder, né, velho? Sabia. Ele meio que fala assim, não vai ter como eu escapar. E Ele porque fica o cara é o muito cara- passivo. O cara é o cara mais inteligente do mundo. Lógico. É lógico que no ato ele se defende, porque é natural de qualquer ser humano, mas ele não é um cara que, por exemplo, vou fugir, vou me esconder, porque o cara vai vir atrás, porque ele sabia que não ia dar a pé. E outra, no final das contas, o Ozymandias não é só o cara mais inteligente do mundo. É Ele o cara- ser humano que está no seu ápice. Ápice. Então, assim, fisicamente, ele é mais fodão que o comediante. E ele Tanto tem que grana. bate, ele tem dinheiro E infinito. ele tem grana. Ele tem dinheiro Porque infinito. nem é ele que vai fazer o serviço. Isso. Aí, acontece que quando o Coruja, a Espectral e o Rorschach chegam na Antártida e descobrem esse plano, confrontam os Ozymandias conta, cara, é isso mesmo. Aí os caras, eu não vou deixar você fazer isso. Ele fala, eu não sou vilão de quadrinho, velho. Eu não ia contar o meu plano. Isso já aconteceu há 15 minutos. Isso já aconteceu há 35 minutos atrás. Aí corta pra Nova York, Já com o monstro. o monstro lá, 3 milhões de pessoas morreram e tal. Eles brigam, eles tentam bater nos Ozymandias. O Ozymandias dá um O Ozymandias cacete dá um nele. cacete no Rorschach e no Coruja. Depois o Manhattan dá um pau no Ozymandias. É. Quando o Ozymandias toma um pau físico dele, mas ele fala, cara, você quer me matar, você quer expor? Expõe. Mas você vai fazer com que essas 3 milhões de pessoas morreram à toa, porque a Guerra Fria vai voltar e o meu plano vai dar certo. Ao passo que, aí ele liga as TVs e mostra, tipo, A galera... no mundo inteiro sumindo. Mais uma coisa que mostra que o Ozymandias é bem mais esperto do bem que o mais Manhattan. esperto, muito Ele fala assim, esperto. cara, você quer fuder o plano? Agora já tá feito, O plano cara. não tem volta, velho. A única coisa que você vai fazer é cagar tudo isso que tá dando certo. Porque o Ozymandias no final ele é o cara mais maquiavélico que existe. Tipo, o fim justifica o meio. Eu matei 3 milhões de pessoas, fudi todo mundo, menti pros meus amigos, mas salvei o mundo. Sim. E aí a galera meio que fala, tá aí, filha da puta, Deu certo. mas não pode fazer mais nada. O máximo que a gente pode fazer é aproveitar a união aí que vai acabar com a guerra nuclear. Menos O Rorschach. o Rorschach. Never compromise. Not even in the face of Armageddon. O Rorschach fala, não. Você cagou o pau, E tá errado. tá errado, matou, agora todo mundo tem que ficar sabendo. Por quê? Porque o Rorschach tem um código, código. inviolável. Uma coisa que o comediante não faria, por exemplo. Exatamente. Também. Tanto que ele fala que ele prendeu o Rorschach porque ele sabia o que o Rorschach ia fazer. Aí ele fala, eu armei pra todo mundo achar que você matou o Moloch, pra você ir preso, porque eu tinha que tirar da equação, porque você... Você eu não era o controlo. cara que ia levar pra frente então, assim, a parada. é melhor você ficar preso e ficar Talvez lá, morrer se na cadeia. morrer, paciência, mas você não fode meu plano. Aquela velha história, né? Que a gente sempre fala, a gente acha umas brechas. E assim, pra ter história, né? Porque assim,
ele ia fazer isso muito antes de matar o comediante. Porque ele prende o Rorschach antes de matar o comediante, com o Rorschach preso, ninguém ia investigar ele, ninguém ia atrás dele. Mas daí não ia ter ele ia história. fazer tudo, mas aí não ia ter história. E não ia ser legal. Mas, não ia ser Mas legal. seria um plano mais inteligente. Lógico, o cara mais inteligente do mundo, ele ia falar assim, quem desses caras vai me fuder? Rorschach é o primeiro que tem que tirar da lista. Eu Rorschach mato o comediante, o Rorschach vai estar preso, ninguém vai me investigar. Mas no Watchmen, se eu não me engano, tem Alan Moore, no Watchmen tem um momento que o Adrian fala, que ele comenta que a teoria absurda do Rorschach, pra ele, foi uma novidade. Porque o que acontece, no final, ele gosta dessa teoria, porque isso tira o foco da parada. Faz o Rorschach ficar procurando o borboleta, velho. Tipo, vai aí, procura quem tá matando o mascarado, tá ligado? Então, que isso não tem nada a ver com a verdade. Mas Fica se aí. não tivesse tido a teoria do Rorschach, o Rorschach não ia conseguir fazer os mascarados voltarem à ativa. E não teria ninguém nunca descoberto nada. No final, tem que ter esse... Assim, não é que tem que ter história. O cara é um cara mais inteligente, mas não pode ser infalível, porque senão não ia ter história. Ia dar tudo exatamente como ele planejou. Acabou. E fudeu. Aconteceu tudo como ele planejou, mas alguém precisava contar essa história. Watchmen. That's the real joke. E a história acaba com o puta de um cliffhanger que é... Durante toda essa história, como a gente vê, como o João falou, a história aos pelos olhos do Rorschach, o Rorschach escreveu essa história num diário. E antes de ir pra Antártida, o Rorschach tem essa ideia. O Ozymandias eu não sou páreo pro Ozymandias. Eu vou morrer. A probabilidade de eu morrer na Antártida é enorme, porque ele é o pior inimigo que eu poderia ter. Ele fala isso durante a história. Então o que ele faz? Ele escreve tudo isso num diário e deixa numa revista. Existem duas grandes publicações no mundo do Watchmen. Uma de direita e uma de esquerda. E ele pega essa parada e manda na de direita, que é a que ele compra, porque durante o bagulho ele sempre vai na banca comprar a revista. E ele deixa lá o diário dele. Bom, e no final, como o mundo fica bom, né? Tipo, acaba a tensão nuclear e tal, o Manhattan vai embora pra outra galáxia. A Laurie, que é a espectral, fica com o Coruja. É legal porque no final... O Ozymandias chega pro Manhattan e fala, velho, mas fala aí pra mim, vai. Eu fiz certo, né? No final, eu fiz certo. Aí o Manhattan fala assim, cara, não existe final. E aí meio que o Ozymandias fala, tem um quadrinho dele meio tipo, puta, velho, será que no final eu caguei o pau ou não? Então assim, até mesmo o plano dele dando certo, eu acho que o Watchmen é tão fodido que assim, ele consegue botar peso e dúvidas em todo mundo, até no cara mais inteligente do mundo. Sim. Mesmo quando o plano do cara deu certo, né? Sim. É que o quadrinho foi feito pra isso. Foi pra isso. Foi pra botar uma consciência dentro dessas histórias que até então era muito mais capa espada. Com açúcar, né? E do pega o vilão, ganha do vilão. Fez, acabou e beleza. Bom, e aí, essa revista que o Rorschach deixa o diário dele, aparece o cara falando assim, editor, não tem mais história, velho. Todo mundo é feliz, todo mundo canta Kumbaya. Cacete, o que eu vou fazer, velho? Aí ele fala pro estagiário lá, fala o seguinte, mano, pega qualquer coisa do refúgio aí e vamos publicar. E aí o moleque vai no refúgio e o próximo item do refúgio é o diário do Rorschach. E aí acaba o quadrinho. E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O quadrinho é o diário publicado ou ele é a história? Não, eu acho que o quadrinho é a história. Não se publicou ainda. Eu acho, na minha visão, acaba daquele jeito assim, ó. Será que o moleque publicaria? Será que aquela revista, ao ler aquilo, primeiro, iria acreditar? Segundo, porque assim, o Ozymandias está vivo. Ele pode negar tudo isso. Sim. E quem que vai duvidar do Ozymandias? E segundo, a genialidade do final é essa do tipo, tudo isso foi em vão ou não? Então... Pra ter essa dualidade, não foi publicado ainda. Saquei. Eu acho que assim, essa pegada do final é pra dar peso nesse lance do quadrinho, ter colocado todas essas questões em cima de caras dos mascarados, de questões psicológicas e tudo mais. E aquele lance do se o meio justifica o fim. Na hora de ler aquilo, será que o cara fala assim, beleza, a mesma coisa que foi feito pro Manhattan, você vai cagar 3 milhões de vidas, 1/3 de Nova York, e voltar pra porque você quer me fuder só por isso, né? Você vai, então assim, a hora que cai na mão dos caras que é humanão, tipo, o que você vai fazer? Os meios justificam os fins? Pra mim, eu penso que nem o João. Pra mim, assim, ele colocou mais um dilema na mão de alguém. Na mão de alguém. Na mão de alguém. Né?
Que é a coisa mais... o grande diferencial do Watchman e até então, né? E eu acho que é a coisa de maior peso, né? Então, eu também acredito que esse é o grande momento que o Rorschach se demonstra extremamente inteligente. E também... lógico, ele não era também burro. Sacana. Porque assim, ele não botou na mão de qualquer pessoa, ele botou na mão das pessoas que ele acredita que no planeta pensam mais parecido com ele possível. É isso aí. Né? E eu acho que ele não faria diferente, porque assim, o Coruja é o brother dele, mas o Coruja vai com ele. Então assim, ele sabia que o Coruja podia morrer ali. Ou né? Pender pro lado errado. E ele fala durante o quadrinho, ele fala, velho, você é a única pessoa que eu conheço. Ele fala pro Coruja, você é a única pessoa que eu conheço. Aí chega uma hora que ele dá um esporro lá, o Coruja dá um puto esporro nele. Porra, eu vou lá, tento te ajudar, tiro você da cadeia e você dá uma de escroto comigo. Aí ele para, vai lá, dá um abraço no e fala, velho, você é um puto amigo, porque eu sei que eu sou um cara difícil e tal. Então assim, ele não tem ninguém, velho. Não, ele não tem ninguém. E assim, você mostra que o Rorschach, esse fato dele ser muito antissocial é muito forte, principalmente naquela primeira cena que ele vai avisar o Coruja. E aí o Coruja chega pra ele e fala, velho, a gente fazia aquele saudosismo, né? A gente fazia uma boa dupla, né, velho? O que será que aconteceu? Você desistiu. Porra, mano, muita tapa na cara, né, velho? O cara é preto e branco, velho. Tipo, ele não aceita o fato do cara ter aceitado a Likini, se aposentado e tudo mais. Cara, eu queria saber um pouco do impacto de Watchmen pra vocês, quando vocês leram, se não leram, se só viram filme, e como que isso veio pra vida de vocês, o que aconteceu, como mudou, se vocês passaram a ver quadrinhos de uma forma diferente, a procurar coisas diferentes na hora de ler quadrinho. Vamos começar com você, Adilson. Bom, cara, eu li o Watchmen depois de conhecer o V de Vingança. A primeira coisa que eu lembro de ler do Alan Moore, sabendo quem era o Alan Moore, foi o V de Vingança. Eu soube disso totalmente ao acaso, tava numa banca, vi lá V de Vingança, Alan Moore, nem sabia do que se tratava, obviamente já era uma reimpressão e tal. Comprei, a versão que eu tenho ainda são 2 volumes e preto e branco, não é nem colorido. Li, pirei. Aí eu fui atrás de saber quem era esse tal de Alan Moore. E aí eu não lembro quem que eu comentei do V de Vingança, falou assim, cara, é legal, mas você tem que ler o Watchmen que é melhor. Então vamos ler essa porra desse Watchmen aí, né? Aí eu li o Watchmen e achei tão bom quanto. E assim, como eu li tanto o Watchmen quanto o V de Vingança, depois que eu já era mais adulto, né, cara? Não foi na época que eu era molequinho, assim, que eu tava lendo Batman e um dia li o Watchmen ou V. Eu li depois que eu já tinha lido Sandman, depois que eu já tinha lido Preacher. Então eu já tinha uma visão de quadrinho diferente. Eu não posso dizer que o Watchmen mudou a minha visão de quadrinho. Pra mim teve um impacto fodido porque eu acho, assim, como obra, e essa semana até falei com vocês aí no grupo aí que eu tava lendo de novo, né, pra gente gravar. Cara, assim, como obra narrativa, é fenomenal, cara. Tipo, é um bagulho de outro mundo. Hoje eu consigo enxergar essa diferença. Mas quando eu li, não foi assim, minha vida mudou porque agora eu li o Watchmen, saca? Não foi... Teve um impacto positivo porque eu achei muito bom. Hoje eu leio com outra cabeça, eu acho fenomenal. Mas eu não posso dizer que o Watchmen mudou a minha vida no quadrinho. Porque eu já tinha lido outros quadrinhos mais adultos, saca? Outras graphic novel e tal. E você, João? Cara, quando eu li... tava na leva também, assim. Tava lendo bom pra caramba, mas... Nada demais. Não foi uma coisa do tipo... Caramba, né, cara? Olha, dá pra fazer quadrinhos assim, entendeu? Não foi impactante. Acho que é por isso mesmo. Porque quando a gente... Esses quadrinhos com peso mais adulto, que começaram a surgir nos anos 80... Quando a gente tava lendo todos eles já existiam, esses grandes... E que quebraram a barreira, né? Então a gente tava lendo assim, na leva, não teve né, acho que algo assim impactante. Era bacana, maneiro e tal, mas... eu acho que talvez se a gente fosse contemporâneo quando o Watchmen saiu, sim, talvez a gente tivesse tido um impacto foda, assim, né? Assim, imagina, você lê Homem-Aranha e de repente Watchmen. Exato. Aí seria um puto impacto, como foi pra indústria do quadrinho. Sim. Não, e outra, o cara que foi contemporâneo é um cara que provavelmente chegou em algum lugar, lembrando, não tinha internet, pré-internet e tal, chegou num lugar, numa livraria, num negócio, falou, ótimo, vou comprar aqui o número 1.
Isso, eram E leu 12 e falou, edições, né? Caralho! Hoje é um né? livro de capa Hoje é dura. um capa, Naquela né? Saiu época... 12, durante um Era ano. um por ano. mês. É, um por mês. Era uma revistinha como Se eu qualquer não me engano, outra. de final de 86 ao final de 87. Então, assim, o impacto é maior. Quando a gente foi ler, é aquilo que o Adis falou, alguém já tinha lido. E a gente falou, cara, leia aquilo que é foda, né? E mesmo se... Eu não lembro se foi o primeiro desse gênero pra mim ou não, mas como a Adis falou, não foi o primeiro pra ele. Quando alguém falou, pô, ele deve ter falado, pô, li o V de Vingança, mas pra caramba, pô, eu tenho também o Watchmen, que também é história adulta e tal, não sei o que lá. E provavelmente já vinha com essa carga, né? Então, assim, a gente já sabia que existia aquilo, que aquilo tinha uma temática adulta antes de ler. Diferente do cara que pegou e falou, caramba... Olha, totalmente diferente. Nunca ouvi falar de um quadrinho que fazia isso. E fez. Então, assim, não que não possa ter impactado pessoas da nossa geração. Mas era um negócio já mais conhecido, né? Bom, pra mim, pelo menos, o que vocês falaram tá bem dentro daquilo que eu vivenciei. Então, eu tenho um irmão mais velho, né? E ele também lia muito quadrinhos. Então, eu cheguei a ler o Watchmen... Quando lançou aqui pela primeira vez em ediçõezinhas também em edições. Meu irmão comprou. Na época, eu particularmente era muito novo pra gostar de Watchmen. Eu lia, mas eu não achava legal, eu gostava do Capa-Espada. O primeiro gibi desse tipo que me abriu as portas foi Livro da Magia, que foi o primeiro gibi adulto, que eu já era um pouco maior, que eu comecei a gostar desse tipo de coisa. E aí eu fui revisitar todos aqueles gibis antigos que meu irmão gostava, e que na época eu não tinha tamanho pra ler. E quando eu li o Watchmen, eu gostei muito de Watchmen, mas foi isso que vocês falaram. Já não existia mais a novidade, né? O Watchmen já era uma coisa, um clássico, já era uma coisa consolidada. Sim. Já tinha tido, sei lá, 400 reimpressões, pessoas já sabiam, eu já tinha uma ideia de como era a história. Então, eu acho que o impacto foi bem menor em virtude disso. Mas até hoje, na minha opinião... Pelo menos pra mim, é uma das minhas HQs prediletas, assim. As que de vez em quando eu volto a reler e tal, e que me dá prazer de estar lendo. E outra coisa que a gente pode colocar nesse bolo é que quando a gente lê o Watchmen, Sandman, o V e outras graphic novels mais com essa carga adulta, o Capa-Espada já tava mais adulto também. Então, assim, o impacto pra nossa geração... muito menor do que aquele cara que estava acostumado com história em quadrinhos dos anos 60, 70, action que tinha aquele Batman ainda azul e cinza clarinho. Exato, então assim, pra ele o impacto foi muito maior do que pra gente. A gente já tinha mesmo, Spawn. Né, o Punisher mesmo na época já tava bem mais violento, já tinha os anti-heróis mais, né, sangue nos olhos. Que foi o final da década de 80, né, quando entrou a era de aço, né, que é de ferro que os caras falam nos quadrinhos, que todo mundo era sanguinolento. Pra fazer sucesso você era um anti-herói, existia muito vilão. Você pega, por exemplo, o desenho da HBO do Spawn. Mano, tem sangue e vísceras pra tudo quanto é lado que você puder imaginar. De merda, velho. Porque essa, como a gente disse lá no começo, essas obras, entre aspas, que surgiram nessa época, do Alan, do Neil Gaiman, do Frank Miller e tal, não sei o que, levaram o Capa-Espada, que era mais soft, pra uma coisa mais hard. Coisa mais hard, porque aí viram que tinha uma entrada e começaram e que dava pra usar, Dava pra usar. E quando a gente começou a realmente consumir a parada, a gente já consumiu essa época. Então, pra nós, o Watchmen não é tão impactante, porque a gente já tinha visto dramas psicológicos em outras séries de Capa-Espada. É isso aí. Né? Eu entendo que, assim, realmente a nossa geração, por ter vindo depois, nunca vai ter o mesmo impacto da galera que viu isso aí mudar o mundo, né, cara? Eu acho que é mais ou menos assim, fazendo um paralelo pra outra mídia. Hoje a gente assiste Tubarão e a gente fala, pô, Tubarão é um filme muito legal. Mas a gente já viu quantos filmes de desastre e etc. Sim. Agora, você imagina o Tubarão na época que lançou o Tubarão. Foi lançado. Tipo, só o impacto é só daquela galera, cara, que não tinha visto nada parecido com aquilo. Como a gente viu Bruxa de Blair, por exemplo. Isso aí. A gente viu Bruxa de Blair, uma parada totalmente meio nova, assim. Era uma história, a gente não tinha internet pra falar, não, isso aqui é só um filme. Então ficou aquele... Mesmo a gente tendo... Eu nunca gostei. Nunca gostou? Não, cara. Não entendeu. Ele acha que a menina era bruxa. Apesar de tudo, foi uma coisa muito diferente pra nossa geração.
E vocês querem falar um pouco da metalinguagem? Foi o primeiro quadrinho que existe quadrinho. Dá pra falar mais 2 horas sobre isso. Mas o que acontece? O Watchmen tem muito de metalinguagem, né? Uma das mais claras é a questão de ter um quadrinho dentro do quadrinho, que é o Contos do Cargueiro Negro. Dentro do universo do Watchmen, como o João falou acho que no começo, a ideia de ter um mundo de super-heróis, né? Heróis serem comuns. Então assim, existiam gibis de super-heróis antes dos Homens Minutos. Depois que os Homens Minutos apareceram no mundo do Watchmen, super-herói ou vigilante se tornou um lugar comum. Por que eu vou criar uma história de quadrinhos sobre esses caras? Então... Eles estão na página do policial agora. Isso, agora eu vejo o jornal e vejo eles. Então Alan Moore, quando escreveu, teve essa preocupação de falar assim... Se super-heróis são comuns, então... Qual é a literatura de ficção que as pessoas consomem? E ele falou assim, pirata. História de pirata seria o quadrinho de super-herói de hoje em dia. E durante a história do Watchmen, do quadrinho, tem um menino que fica do lado de uma banca, que é a banca que o Rorschach compra as revistas dele, e ele fica lendo uma história do Contos do Cargueiro Negro. Então assim, no mundo do Watchmen, existe uma revista chamada Contos do Cargueiro Negro, que é uma revista sobre um navio pirata amaldiçoado, e cada edição conta uma história desse navio. E ao longo de toda a história do Watchmen, o moleque tá lendo uma edição, que é uma história, que é um conto do Cargueiro Negro. Que usa o cargueiro nessa história de horror, é uma história de pirata e horror. E que, conforme o moleque vai lendo, né, e vai se traduzindo ali no gibi o que ele tá lendo, todas as frases e tudo que tá acontecendo tem a ver com aquela página do gibi do Watchmen. Então se o moleque tá falando que ele tá subindo lá em cima dos cadáveres para criar a jangada dele, essa ideia de você estar escalando alguém ou usando mortos para fazer alguma coisa é o que está acontecendo na história do mundo real. Então, além do cara ter criado uma história dentro da história, ele casa essas histórias, né? Ele faz uma sobreposição do texto do Conto do Cargueiro Negro, que o moleque tá lendo, com o que está acontecendo no mundo real, e isso é foda demais. É muito foda. É bem legal, né? Eu particularmente sou muito fã. Tem até o DVD, né, do Cargueiro Negro, que o pessoal fez uma animação. Na animação tem uma cena final onde as sombras na vela do cargueiro lembram as imagens da máscara do Rorschach, assim. Que assim, na minha opinião, o cara conseguiu casar. Tipo, um quadrinho de horror que, querendo ou não, o horror daquele conto do Cargueiro Negro, pelo menos, é um horror muito psicológico, né? Aquele horror psicológico, aquele drama daquilo lá, muito com o que estava acontecendo no Watchmen, né? Se você lê o Cargueiro Negro, você consegue interpretar aquilo para aquilo que acontece no Watchmen. E assim, pra mim, mostra mais uma vez que o cara é bom mesmo no que tava fazendo, tá ligado? É, um dos melhores, certeza. E a gente fala muito, às vezes, falou muito de influências, né, cara? E eu lembro que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas se pode ter sido um start, alguma coisa assim, que no final das contas é muito diferente, mas a primeira coisa que eu vi do filme do Piratas do Caribe, eu falei, mano, isso aí é Contos do Cargueiro Negro. É bem legal, né, cara? É bem legal, porque né? o Pérola Negra é um navio fodão, né? É um navio fodão, chama Pérola Negra, é um navio amaldiçoado, é um navio místico e tal, né? E tem vários navios ali que são amaldiçoados durante a história do Piratas do Caribe. Ah, com certeza, né? Assim, teve uma troca de referências, né? Teve, entre essas histórias. Porque o Alan Moore também deve ter, obviamente, ele não pegou... Histórias de piratas. Ele pegou histórias de piratas. Lógico, né? Essa ideia de navio amaldiçoado não é o Alan Moore que botou e tal. Sim. Mas assim, eu concordo. Quando você vê o Pérola Negra pela primeira vez, se você já se ligou em Watchmen, é uma puta de uma referência. Você olha e fala... Né? Porra, caraca, velho, eu já vi esse navio em algum lugar, né? Então, cara, a gente tem que lembrar que assim, a escolha do Alan Moore, ele não tirou do nada, né? Porque assim, nos Estados Unidos, né, a história dos quadrinhos nos Estados Unidos, ele começa que o quadrinho que fazia sucesso nos Estados Unidos era quadrinho de terror. E aí começou aquela preocupação das associações de pais, que a gente até comentou que tiveram uma importância muito grande no Caverna do Dragão. Essas associações começaram a taxar os quadrinhos como algo muito prejudicial aos adolescentes. E foi quando os quadrinhos de super-herói começaram a ganhar mais importância e mais visibilidade. Porque eles eram mais preto e branco, né? O mundo era mais preto e branco. E apesar de existir uma certa violência pelo combate e tal, não sei o que, era assim, nunca você briga com pessoas normais. Você sempre briga com super vilões, com pessoas estranhas. E isso agradava muito essas associações de pais e alunos. E pais e mestres e pessoal de censura. Adultos, né?
Os adultos em geral. E então, assim, pro Alan Moore, foi uma questão natural. Se começou a onda dos heróis, os heróis apareceram, aquilo morreu, aquela onda morreu. Pra onde volta? Pro terror. O terror volta. E provavelmente pra ele, o tema pirata deve ser bem legal, bem bacana. E então ele criou uma história de terror pirata. Como ele vem da época que se lia esses quadrinhos de terror, eu acredito que ele deve ter sido influenciado, eu não sei por qualquer coisa, mas eu acredito que ele deve ter sido muito influenciado por esse tipo de literatura. Provável. Que foi provavelmente da onde veio também muito da influência pra Disney criar o Piratas do Caribe. Na verdade, antes disso, né, a atração do parque, que veio virar o filme mais pra frente. Capitão! Capitão! Ridley, você viu mais alguns sobreviventes? Não, eu não vi, senhor. Capitão, o meu pé ficou preso em alguns destroços. Eu estou afundando. Aguenta aí. E o conto é um conto bem simples, assim, né? Um cara que ele é um navegador, né? Que foi fazer uma viagem comercial com um barco. Na região dele, no mundo dele, existe essa ideia de um navio amaldiçoado chamado Cargueiro Negro. E a embarcação dele tromba com esse Cargueiro Negro em alto mar. O Cargueiro Negro destrói a embarcação dele, todo mundo morre, menos ele. E ele fica à deriva. E o que ele faz? Ele constrói uma jangada com os restos do barco dele, usando os amigos dele que morreram com flutuadores. A missão do cara é sobreviver ao mar, tentando chegar na cidade dele de volta. Por quê? Porque ele põe na cabeça dele que o próximo alvo do cargueiro é a cidade dele. Durante a história toda, ele faz de tudo para chegar o mais rápido possível na cidade dele, porque ele acha que o cargueiro está indo para lá matar todo mundo que ele conhece, incluindo a família dele, que ficou em terra. Durante esse período, ele passa dias e dias e dias à deriva, então ele bebe água salgada, ele tem que comer gente, ele é atacado por um tubarão e ele consegue ter que comer lógico, um tubarão, né? no mínimo. Tipo, você faz uma jangada De com pessoas corpos sangrando. humanos, né? Você vai ser, né? Vai pra você. lógico. Uma coisa que você não atrai é tubarão, né, velho? Não, imagina. E o que acontece? Cardume só. E o que acontece? Durante essa viagem, ele vai ficando louco, né? Porque essa vida não tem pra menos, né? Quando ele chega na cidade dele, ele tem certeza que a cidade dele já foi tomada pelos piratas do Cargueiro Negro. Então o que ele faz? Ele bola um plano para invadir a vila dele e matar os piratas que tomaram conta da vila dele. Só que não aconteceu isso. Isso é uma coisa da cabeça dele. Então ele mata algumas pessoas da vila dele, incluindo uma criança. Aí ele se deu conta, quando ele mata a criança, que ele se dá conta que assim, porra, tudo isso estava na minha cabeça, o cargueiro nunca chegou aqui e eu matei pessoas inocentes. E aí ele volta pra praia pra se redimir, pra chorar, e ele vê o Cargueiro Negro chegando e ele sente o Cargueiro Negro chamando ele. E aí ele vai nadando até o Cargueiro Negro e se torna parte da tripulação desse barco amaldiçoado. E a última frase ele dizendo que quando puxam ele ouve urros e gritos de vitória, porque assim, no fundo era o plano do Cargueiro, era esse, né? Tipo, transformar o cara no mal, deixar ele louco, fazer ele matar alguém inocente Pra poder ser da ele fazer tripulação. parte da tripulação. Então assim, é uma história que resumimos aqui, mas essa história é contada ao longo das 12 edições do Watchmen. E é uma puta história legal, né, cara? Legal pra caramba, mas acho meio difícil ser adaptada pro cinema, né? Não, é muito violento, cara. Eu A não ser imagina. que fosse o Mojica fazendo, né? Poxa, que é o cara, né, velho? Ou, sabe quem mais? Ah. Sam Raimi. Sam Raimi no final, o que aconteceria? O barco, quem era o capitão? Uma bruxa. É uma bruxa. E o protagonista é o Bruce Campbell. Bruce Campbell. Mas aí ele sobe no barco e mata todo mundo Mata lá. todo mundo com uma serra elétrica. Ele pegou ali. E vamos falar um pouquinho do filme? Eu acho que nós três aqui, a gente leu o Watchmen antes de ter essa ideia de filme do Watchmen, né? Sim. Tanto que quando veio, vamos fazer o filme do Watchmen, eu pensava como muita gente pensava, tipo, velho, não vai dar, cara. É muita coisa pra estar num filme, né? Sim. Porque a gente consumiu antes. Agora você imagina pra muita gente, cara,
que foi ler o Watchmen depois do filme. Eu tava lendo há pouco tempo atrás que assim, a DC teve que reimprimir mais centenas de milhares de exemplares de Watchmen depois que saiu o trailer do filme. Porque todo mundo queria falar, o que é isso? O que é isso, né? A gente ainda leu antes, porque a gente gostava de quadrinho e tal, diferente do grande público que não tá nem aí pra quadrinho, mas depois se interessa porque gostou do filme, gostou do trailer e tal. Tem uma relação interessante na indústria hoje em dia entre filmes e publicações, né, e livros, né? Porque se faz muito filme em cima de livro. E quadrinhos. Hoje em dia a moda quadrinhos, é o né? E você vê esse negócio. Se o livro é novo, se é, por exemplo, lá o Game of Thrones vende o seriado. O livro vende o seriado. Se é de alguma publicação antiga, o filme vende a publicação antiga. Como aconteceu com O Senhor dos Anéis, como você acabou de citar o Watchmen, como o acontece Hobbit. Com muito livro do Stephen King que foi muito escrito livro na do década de Stephen 80. E aí vira filme. Que aí virar filme, aí ó. Aí vão comprar. Nova edição, e aí carrega, Tanto que né? normalmente vem até as novas edições vem até a capa do filme. Watchmen. That's the real joke. O que você achou do filme, João? Cara, o que falar do filme do Watchmen? Uma coisa é clara. Melhor adaptação feita em cima do que a DC já produziu, na minha opinião. O Watchmen, o filme, é a melhor coisa que já foi feito em nome da DC na telona, cara. Eu acho muito bem feito. A história é muito bem contada, apesar das suas peculiaridades das mudanças entre o que foi escrito e o que foi colocado em tela. Tem um visual bacana. Ao contrário de alguns outros filmes de herói, você pega alguns filmes da Marvel, por exemplo, quando aparece algumas partes dos equipamentos, né, dos transportes da SHIELD, você fala, mano, aquilo é totalmente alienígena. Muito diferente quando você vê lá a porra do aviãozinho do Coruja. Você fala, não, beleza, isso aí é humano, tá ligado? Se alguém fizesse, seria assim. Se alguém fizesse, se funcionasse na Terra, assim, no planetinha, seria aquilo. E o cara conseguiu, acho que quem fez a parte visual, não sei lá quem foi, os filha da mãe, mas assim, conseguiu transportar essa parada humana, assim, até mesmo nesse lance do visual, né? A própria vestimenta dos caras, né? O Coruja é ridículo, a vestimenta dele. É como seria realmente um cara meio patético andando na rua de máscara, e ainda é melhor, né, do que o do Watchmen, né? Porque o do Watchmen é melhor que o quadrinho. O quadrinho é mais ridículo ainda. O quadrinho é mais ridículo. Né? A história foi muito bem contada dentro da maneira que que eles colocaram no roteiro e tal. O personagem mais legal da história em quadrinhos é o mais legal no filme, que é o Rorschach. O ator que fez o Rorschach manda bem pra caramba fazendo o negócio. E é legal, né, cara? Tem a espectral da hora. Merece, foi muito bom. E o Coruja, a gente falou do personagem Coruja Tanga Frouxa, ele ficou bem Tanga Frouxa no filme mesmo. Você olha pra aquele cara e fala que esse cara não é Tanga Frouxa. É isso aí. Tá ligado? Não, foi bem caracterizado. Foi bem caracterizado. Os atores escolhidos eu acho que foi muito bacana no filme. O comediante ficou bacana no live action. Pô, ficou legal, cara. Eu achei que foi muito bom. Never compromise. Not even in the face of Armageddon. Cara, eu concordo. Eu acho que assim, é de longe, eu não diria só da DC, é uma das adaptações mais legais que eu já vi. Sim. Ele foi dirigido pelo Zack Snyder, que tinha vindo do 300, que basicamente ele transformou o 300 num filme, né, cara? Num filme. O próprio Kevin Smith fala assim, ele nunca viu um cara que consegue transportar um quadro de gibi tão bem e tão fiel pra tela de cinema como o Zack Snyder faz. E ele é foda. Visualmente, você falou o visual, você falou várias vezes do visual. E eu acho que essa é a marca do diretor, do Zack Snyder. Ele é um cara muito visual. Só que assim, pra mim, além do visual... É que ele interpreta muito bem o visual, né? E ele sabe, ele consegue levar o quadro, cara. E assim, pra mim, cara... Eu vou usar o que o Alan Moore disse ali, né? O Alan Moore, quando foi questionado o filme, quando ele leu o roteiro. É o que dá pra fazer de Watchmen, não dá pra fazer nada diferente daquilo. O Watchmen tem muito mais coisa do que tá no filme, mas assim, a essência do Watchmen tá no filme. Tá no filme, e pra mim é muito fiel, muda pouquíssimas coisas, as grandes frases de impacto do gibi estão exatamente igual no filme, quadros exatamente iguais, cenas exatamente iguais. Então assim, o cara respeitou muito a HQ, cara. Ele fez um trabalho fudido. De um gibi que por muitos diretores, passou na mão de muito diretor, né, cara? Passou na mão do Aronofsky, que é um puta diretor de arte, ele disse, cara, é infilmável. Foi pra mão do Paul Greengrass, que é o cara do Bourne,
E o cara falou, velho, é infilmável. E foi na mão do Zack, caiu na mão do Zack Snyder por conta do 300, que todo mundo viu que o cara tinha feito. Vai, vamos ver esse cara então. E o cara fez um puta trampo, cara. Fez um puta trampo. I'm disappointed in you, Adrian. I'm very disappointed. Eu tenho que falar de algumas coisas, né? Primeiro é o seguinte. O Watchmen foi um fracasso, né? Em termos de bilheteria. O pessoal acreditava muito no bagulho e virou um fracasso de bilheteria. Em compensação, ele é um sucesso de DVDs. Depois que ele foi lançado, depois que o povo assistiu, depois que saiu do cinema, que foram comentados o Watchmen, ele começou a se tornar um sucesso no mundo pop. No mundo do cinema a gente fala que o filme se tornou cult, né? Cult. Assim, é um filme que não deu certo comercialmente, mas depois todo mundo gosta. Foi aceito. Porque assim, a gente tá falando o filme acho que 2008, 2009... A onda dos heróis ainda não tinha... Foi antes do filme da Marvel. Foi antes do filme da Marvel. Você põe no cinema um filme censura de 18 anos, com violência, tipo, sexo... fatura exposta. Cara, tava na cara que ia ter ser problema, difícil de emplacar. Se hoje eles botam esse filme, com certeza ia ser o maior sucesso da DC em filme. Eu concordo. Eu concordo. O que foi o maior sucesso até agora? O da Superman DC? vs Batman vs Superman? Batman vs Superman. Que cara, é um lixo, ia na minha bater opinião. fácil. E dirigido pelo Zack Snyder. A primeira galera que fosse ver esse filme, que gosta da DC, ia ser a vingança em cima da Marvel. Porque a internet ia bombar, né, velho? Ia bombar. Então, e feito hoje, já se passando, sei lá, 7, 8, quase 10 anos a mais de tecnologia, visual, de cinema. Ainda não dava pra mexer muita coisa. Então, mas ia arrebentar. Não, mas eu concordo com você, João. É porque assim, vamos pensar que o que antes do Watchmen no cinema, tudo o que se conhecia de filme de... É mais ou menos o que aconteceu no quadrinho. Exato, o que se esperava de filme de super-herói era os filmes do Batman do Tim Burton, que eram legais. Mas eram ruins. Mas é um filme... Não, é um filme simples, cara. É o vilão, bobinho. O bandido, o herói, aí depois o Superman, é isso, cara. Então, mas... E o Watchmen não é isso. Não é isso. Mas né? tirando 300, que é um filme de quadrinhos, não de super-herói, mas de quadrinhos, que deu certo na bilheteria... 300 deu certo em bilheteria. Também, né? E Sin City foi um fracasso também? De bilheteria. Foi ruim de bilheteria, se eu não me engano. E tinha, mesmo tendo puta de um elenco. E mesmo tendo um puta de um E elenco. o Frank Miller por trás. Não, mas Sin City, na minha opinião, pra dizer a verdade, esses três, né? 300, Sin City e o Watchmen, que vieram antes dos filmes da Marvel, pra mim são adaptações de quadrinhos muito boas. São mesmo. O Sin City, assim, você assiste o filme ou você lê o quadrinho, é quase a mesma coisa. É isso aí. E o 300 também. Eles encheram linguiça pra, né? Porque a história do 300 é muito curta. Mas ficou fodido. Mas ficou muito bom. Tem o Santoro, que é um erro. Qualquer coisa tem um erro. Santoro é um erro do 300. We can do so much more. We can save this world. Uma coisa no filme me desagradou um pouco, que foi, pra mim, os caras são muito super poderosos no filme. Eles tentam, assim, eles dão um murro na parede, vara a parede, né? Quebra tijolo. Tem umas coisas que não tem no gibi. Nenhum deles é humano no quadrinho, no filme. Nenhum deles é humano. Tipo, os caras são bons no quadrinho, os caras são bons de briga e tal, não sei o que. Mas se os caras forem cercados por, sei lá, uma gangue, por 50 membros de uma gangue, eles vão morrer. E no filme eles não vão morrer, eles vão bater em 50 caras. Eu acho que esse foi o toque super-heróico, né? Pra tentar ficar o mais perto de filme de super-herói possível. Porque não tinha nada de filme de super-herói até então, né? Então as brigas, a própria briga do Ozymandias com o comediante no começo, ela é muito além do gibi. Porque o gibi é alguns quadros, acho que na terceira página acaba. 2 socos e já remete. No filme... Puta, eles dão um soco e quebra tijolo, né, o cara? Estoura a cabeça do cara num balcão. Não, esse até eu faço, estourar a cabeça do cara. Não, mas o cara levanta. O cara levanta, o cara lutando, né, cara? Eu acho que aí eu não levanto. Então, sim, eu concordo com você. A parte de briga, principalmente, que é onde mostra isso, né? Isso. É além do gibi. Eu acho que assim, foi a única coisa... Mas não me incomoda. Foi a única coisa que me incomodou. Foi a única coisa que me incomodou um pouco. Eu posso colocar caras super treinados e a alvenaria dos Estados Unidos é ruim, né? A gente sabe que é tudo de não é que tipo assim, igual de tijolinho, né? Não é tijolinho. Tipo, não. É drywall. Drywall quebra, velho. Então, cara, só que assim, ao mesmo tempo que isso me incomodou um pouco, não é algo que eu acho que tira o mérito do filme. E na minha opinião, o filme é muito bom. Os atores mandam muito bem. E assim, cara, os atores que pra mim não mandam tão bem
são os personagens que são inúteis. Tipo assim, a Espectral. A menininha tá ali porque ela é gata. E assim, no gibi, tem uma diferença também do filme, que é a mãe da Espectral no gibi é maravilhosa. E a filha é mais ou menos. E no filme, a atriz que faz a filha é gata, velho. E a mãe é mais ou menos. Né? Só essa foi a diferençazinha básica aí. Só que no filme a mãe é a atriz conhecida, é a mãe, né? O legal é que os caras fizeram isso, né? Porque, assim, a primeira equipe, ela não tem valor nenhum, assim, pro desenrolar do filme, né? E eles mostram toda essa história nos créditos, né? Toda a história dos Homens Minuto, começo e decadência, é contado nos créditos de abertura do filme. E isso é sensacional. Que, por sinal, é a melhor abertura do cinema. Melhor, só perde pra do Deadpool, eu acho que a do Deadpool também é muito foda. Né? Bom, então, cara, eu acho que assim, o filme é fudido. Teve muita gente que não gostou, fã doente, mimimi, mas o filme é bom, mano. Você tirar o mimimi aí dos chorão, é um os caras que reclamam porque dá soco na parede. Que acha que os caras foram demais, né? Então, mas ó, apesar do meu mimimi, tem uma coisa que eu acho é o seguinte. Mano, é muito mais plausível o final do filme com o Manhattan de vilão. Sem contar que assim, o Manhattan de vilão, o cara explodiu bombas pelo mundo todo. É isso aí, não foi só em Nova York. Não foi só em Nova York. E ele matou muito mais pessoas, isso, mas tudo bem. E do que assim, aparecer a porra de um povo gigante alienígena no meio de Nova York, velho. Tipo, o que a Rússia tá ligando? Mano, mata os Estados Unidos. Eu vou conversar com esses alienígenas pra atacar lá. Não, eu acho que assim, essa parte aí não, porque eu até acho que assim, funciona esse lance de se aparecer um alienígena na Rússia, os Estados Unidos iam se preocupar também, porque assim, é além disso. Isso não me incomodou. Mas eu concordo com você que, assim, por um gibi de herói da DC, cabe aparecer um povo gigante em Nova York. Isso. E outra, que assim, dos anos 80. Isso. Por um filme de 2008, 2007, sei lá, não cabe um povo gigante aparecer em Nova York, cara. Ia ficar demais. Hoje a gente vê essa relação que é feita você falou sobre porque a Rússia, né? Olha, um monstro gigante, um alienígena em Nova York. Hoje a gente vê muito mais do que a gente viu, do que se via em meados dos anos 80, que é, por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo. Tipo, tem lá, atentado terrorista, agora teve em Berlim, né? Tá todo mundo já, os Estados Unidos já falou, ó, fica, né? E a Europa toda, quando aconteceu na França, coisas meteorológicas, né? Vamos supor assim, quando caiu o meteoro lá na Rússia, né? Só de passar perto quebrou uma cidade inteira lá. Tipo, já sempre apareceu os rumores americanos. Esse vier é um meteoro. Não, a gente tem aqui um míssil, não sei isso. Movimenta, né? Movimenta. Não, movimenta. Mas assim, uma coisa do quadrinho por ser em 1980 também é um problema que, assim, apareceu o monstro, o Ozymandias ligou a TV, os caras já estavam conversando. Cara, naquela época, mano, conversar era tipo ligar. Você acha que o presidente dos Estados Unidos ligou pro presidente da Argentina e falou, velho, apareceu um alien aqui? Não, mas no gibi eles falam isso. Eles falam que ele Nixon ligou. fala assim, acabei de receber um telefonema. Não, ele avisa. Mas como que o presidente da Rússia ficou sabendo do alienígena e ligou pro cara? Não, aí é suspeição de descrença. Você acredita que daria certo? Você não acha que durante a Guerra Fria quantos espiões russos devia ter existir? E que até morreram ali. Que morreu, mano. Que até morreram ali, né? Então, tipo, perdemos contato com fulano de tal, com o Igor Zomonovsky. Vê o que aconteceu. O fulano da outra cidade falou que apareceu um alien. What happened to the American dream? What happened to the American dream? It came true. Então, assim, o filme, ele é extremamente fiel. Muda pouquíssimas coisas e muda o final. O final, na verdade, peculiaridades, é o mesmo. Né? Como eu disse. O final é o mesmo, só muda o objeto do plano. No gibi, tem essa história que o Ozymandias leva uma galera pra uma ilha e cria esse monstro, porque ele acha que essa ameaça alienígena vai fazer todo mundo se unir. No filme, eu concordo que em live action ia ficar meio forçado. E, lembrando, o que o Ciro falou, década de 80 não é 2008, sim. 20 anos depois. Então assim, muda um pouco a cabeça da galera que consome essas informações. Você ia questionar mais, você falar, peraí, o cara foi pra uma ilha, o cara não tem mãe, né? Ninguém ligou atrás dele, ele não foi atrás do... Então assim, é foda. Então qual é o plano do Ozymandias? No filme, o que muda? Enquanto o Manhattan tá trabalhando pro governo, o Ozymandias tá junto. Eles estão trabalhando num projeto junto de reator nucleares. E eles vão criando esses reatores e o Dr. Manhattan vai espalhando esses reatores ao longo do globo, a pedido do Ozymandias.
E esse reator tem a mesma assinatura energética do Dr. Manhattan. Então o plano dele não é trazer o alienígena, é disparar esses reatores. Explodiu o mundo. E explode vários lugares do mundo e faz com que todas as leituras de todos os cientistas vão falar assim, a energia Manhattan que explodiu isso aqui é a energia do Dr. Manhattan. E então, ele assim, vira o grande inimigo do o mundo. Dr. Manhattan vira o grande inimigo. Então a saída, ele sai, igual ele sai no gibi, só que ele sai como um vilão. E o que faz os caras ficarem juntos? É o medo do Manhattan voltar. Isso. E aí tem uma hora que a Espectral fala pro Coruja, pô, mas vai ficar mesmo assim tudo bem? Aí o Coruja fala assim, enquanto eles acreditarem que o Manhattan tá lá em cima, olhando pra Terra, todo mundo vai continuar tudo bem. Porque eles vão ainda achar que o Manhattan pode a qualquer momento explodir tudo de novo. Essa foi uma boa sacada, porque assim, se em 2010 o cara no final põe um Kraken no meio de Nova York, ia cagar o filme inteiro. Ia mesmo, cara. Ia cagar o filme não inteiro. Ia ornar, não ia combinar, cara. Não ia combinar, não ia. Então assim, mudou, mas mudou pra caber. Eu particularmente acho que se fizessem o Watchmen de novo redesenhando, podia botar o final do filme, velho. Que pra mim é melhor do que o final do quadrinho. O Alan Moore vai fazer um voodoo seu, velho. Provavelmente. Você acabou de falar aí que ele é mágico. Ele é bruxo. Ele tem poder. Ele é bruxo. E aí o filme acaba, The End, sobe os créditos, pá, toca uma música legal. Por sinal... Todo mundo é bonito no filme. Todo mundo é bonito, menos Rorschach, mas ele tem que ser feio mesmo. Nossa, mas o Rorschach é horroroso. E tem um pinto azul, né? Que a gente não falou. Tem um pênis azul no filme. Isso também foi uma coisa que eu acho que ajudou a atrapalhar as bilheterias do Watchmen. É o excessivo pinto azul. Do Dr. Manhattan. O cara podia usar a cueca, né, velho? Ele podia usar a cueca, né, mano? Não precisava ficar mostrando pênis. O que você pode falar de considerações finais, Adilson? Cara, eu acho assim, o Watchmen é um puta de um HQ, hoje é classificada como graphic novel, né? Dizem aí algumas histórias que o Watchmen inaugurou a ideia de graphic novel, né? Não tinha essa ideia anterior ao Watchmen. Então assim, é uma obra de arte fodida, mesmo pra quem não gosta de quadrinho, mas gosta de história e de narrativa, se interessa por narrativa, por história, por maneiras de se contar uma história, pra mim é uma leitura obrigatória, se tornou uma leitura obrigatória, todo mundo tem que ler essa parada aí. O filme, eu concordo com o João, é a melhor adaptação da DC e uma das melhores em geral, em termos de ser fiel, em termos de fazer uma das HQs mais complexas tomar vida e não perder o sentido. A gente tem coisa mais simples, cara, HQ mais simples, que quando perde o sentido, né? Meu Deus. Perde o sentido. Então, assim, cara, só coisa boa pra falar de Watchmen. Vejam Watchmen, leiam Watchmen, mas assinem o nosso feed. Beijo em Alan Moore. E o Alan Moore, cara, é um gênio, velho. Só que ele podia fazer a barba. Pelo menos, é puta nojento aquela barba dele, cara. Isso é da bruxaria dele, velho. Puta, o Ciro, ele acredita que o cara tem poder, velho. Não acredito, não. Puta que pariu, velho. Daqui a pouco Não ele tá acredito, falando não. que é consideração final do Ciro. Na verdade, Alan Moore, ele recebeu isso de uma entidade. Durante um dos seus rituais, ele disse que quer ser um grande cristão. Para de fazer a minha Desculpa, e faça as suas considerações, velho. Bom, eu não acho que o Alan Moore recebeu isso de uma entidade. Você acha que ele só escreveu, né? Eu acho que ele deve ter só escrito mesmo. Mandou muito bem. Como a gente falou, ele escreve coisas bacanas, não só o Watchmen. E é grande como outros caras que a gente citou aí. E a gente deve ter esquecido alguns. Com certeza. Né? Mas a gente citou o Frank, my friend. O Neil Gaiman, conterrâneo do Alan Moore. Conterrâneo. E aí tem Garth Ennis, pô, tem um monte de cara fodão. Né? Garth Ennis tem bastante cara foda. Pois é. E o Watchmen, cara, é muito bom como história em quadrinho. Virou um romance, né? Como a gente citou, ele mudou um pouco, ele trouxe o cenário das HQs para o mundo adulto, por essa temática complexa que a gente citou e toda essa trama, violência que é colocada, a violência que é humana, né? A violência tratada na história de quadrinhos, no Watchmen, é uma violência humana, né? Não é uma violência over the top que só vilões e super-heróis fariam, né? Não é uma violência de Galactus querendo absorver o seu planeta. É uma violência do tipo, vou dar uma cutelada na cabeça do cara, vou dar taco de beisebol na cara da mina. É uma violência do tipo humano.
humana, né? Possível, né? Então trouxe todas essas questões. Teve um grande impacto na literatura, colocando as histórias em quadrinhos em outro patamar, não perante ao leitor, porque o leitor gostava, mas acho que mais diante da crítica, né? Da crítica literária, que nunca reconheceu até então uma história que era contada nesse formato como literatura, e passou a colocar uma história em quadrinhos, o Watchmen, como sendo ali uma graphic novel, um romance e tudo mais. É tipo assim, fala que só o veículo é diferente, mas conta tão bem uma história como um livro. Sim, né? Então é isso, cara. Eu acho que o Watchmen é fudido. A adaptação do filme é muito boa. Essas coisas que rondam o Watchmen são bem legais. Essas que foram feitas por essa dupla, né? Pelo Alan Moore, que tem o lance do Cargueiro Negro. Porque teve umas coisas que vieram após o Alan Moore, que saíram como o Watchmen, que era a história de cada um, né? Como que é? Antes do Watchmen. Prelúdio de Watchmen. Alguma coisa assim. Antes do Watchmen, que não é escrito pelo Alan Moore, acho que não é tão bacana. Parece que tem um envolvimento do Jim Lee, né? Que virou um fodão lá da DC, e mais uma galera aí fizeram um gibi do Rochal, um da Espectral, um do Comediante e tal. Não precisa ler esse, né? Eu sei. Não, falaram até que é legal e tal, mas assim, tipo, uma das brigas da DC com o Alan Moore foi isso aí, porque ele falou que, mano, ele não autorizou ninguém a usar os personagens dele. Na verdade, parece que assim, eles depois eles brigaram fudido, né? Aí, uns anos atrás, o Alan Moore foi atrás da DC e falou, velho, vamos apaziguar? Me dá os direitos de volta que eu faço um prelúdio do Watchmen. E não chegaram num acordo. Aí, quando tiveram essa ideia do antes do Watchmen, foram nele. De novo, falou, velho, lembra aquela ideia? Sua. Vamos fazer agora. Aquela ideia sua. Topa. E aí ele falou, agora eu não quero. Então agora a gente vai fazer. Não, tô em outra. Ele não tá mais escrevendo quadrinhos. Agora eu vou fazer outro ritual aqui muito louco e tal. E vocês nunca vão lançar um bom filme. Eu vou fazer um negócio aqui nunca vai ter um filme bom da DC. Quer ver? A Marvel vai bombar. Certo. A Marvel vai ganhar dinheiro, muito dinheiro, a DC vai se fuder. Tá dando certo, cara. Bom, esse Alan Moore. As minhas considerações finais sobre o Watchmen eu acredito que pra geração antes da nossa, né, a geração que tava lá quando o Watchmen saiu, e principalmente pra crítica, o Watchmen vem como um divisor de águas. Ele vem pra mudar a cara dos quadrinhos e a cara daquilo que começou a ser criado e começou a ser pensado a partir daquele momento. E eu acho que isso tem uma importância muito, muito grande para aquilo que eu gosto e para aquilo que eu passei a gostar, porque eu comecei a consumir os quadrinhos já modificado pelo Watchmen, né? Então eu acho que isso tem uma importância muito grande. É verdade, né? A gente comentou aí, a gente já viu um quadrinho mais maduro. Isso. Graças a coisas como o Watchmen. Graças a coisas como ele. Tem razão, cara. E eu acho que assim, acho que é uma leitura obrigatória, que o Adilson falou, é uma leitura obrigatória. E de todos os quadrinhos que eu já li, mesmo Sandman, mesmo Preacher, que na minha opinião são tão bons quanto, alguns eu até gosto de reler mais vezes do que o próprio Watchmen, eu acredito que o Watchmen seja um dos mais densos que eu já li. Que tenha mais elementos, que tenha mais coisas e que você precise prestar mais atenção. Cada vez que eu leio o Watchmen, eu falo, puta, eu não tinha percebido isso. É isso aí, isso é fato. Eu li de novo há pouco tempo, agora essa semana, e eu peguei coisas que eu não tinha pego das outras vezes que eu li. Eu já li mais de uma vez, né, antes dessa. E se eu ler daqui 15 dias, com certeza eu vou pegar nuances que você eu não tinha peguei visto. até agora. Que às vezes foda. até uma conversa com um amigo, o amigo cita alguma coisa e você fala, puta, eu não tinha pensado por esse lado. Aí você começa a ler e você fala, mano, eu acho que tem a ver. Então, assim, eu acho que é tipo aquelas coisas que você tem que revisitar de tempos em tempos pra poder ir absorvendo tudo que aquilo tem. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Never compromise. Not even in the face of Armageddon. Ou bom, galera, eu acho que a gente pode dar esse 6º episódio por encerrado. Sim. No próximo episódio 7, com vocês, Mujica. Exatamente. Mujica. A gente Zé tá do falando Caixão. agora de que a gente vai gravar no próximo. A gente tá sempre dando Nós tipo estamos spoiler. organizados assim. A gente é foda, pra velho. A fazer? gente chegou num nível, Caraca, João. Dr. Manhattan, assim, de organização. Então, eu acredito que a gente pode falar sobre
sobre o Mujica agora no próximo. Então, e quem só vai tem- trazer é o João. É que só tem uma pegada, né? Tem que ver qual o nível de balonice do Ciro, pra ver se vai dar tempo de gravar esse e lançar antes do que a gente ter que fazer um one shot no meio, entendeu? Pois é. Eu acredito que dá tudo certo. No final vai dar tudo certo. Ou one shot, ou o Mujica. como Mas eu acredito que o diria Mujica vem. O poeta, né, cara? Se não deu certo é porque ainda não acabou. Olha lá. Aí, ó. Pois é. Faltava um poeta pro João aí. Então chega? Exatamente. Então chega, né? Vão dormir? Bora. Então falou, galera. Falou, até mais. A gente falou de bruxo e tal, o Paulo Coelho vendeu, né, os direitos pra Fox. Fox vai fazer um filme, hein? Não. Ano que vem, Do Alquimista. do Alquimista. Não, mas Jesus. Esse homem ganhou fazem muito 10 dinheiro, ou 15 anos Jesus. que eles venderam. Quem Mano, vamos comprou, falar de quem Paulo comprou Coelho, o não, direito foi o... A gente tá falando um bagulho tão legal, mano, do Watchmen. Vai falar Do Paulo Watchmen, Coelho, né? mano. Foi um... Vamos falar mal do Paulo Coelho. Um ator aí. Paulo Coelho. Paulo Coelho não presta, mano. Eu tenho uma grandes ilusões que um dia a gente vai gravar as paradas, tipo no naipe que a gente combina. Não, galera, dessa vez, ó, no máximo 1h30 de áudio pra editar e ficar 1 hora. Nunca acontece. Não vai acontecer, cara.